Fala pessoal, seja bem-vindo ao Mock Draft ao vivo NBA 1.0. Digo 1.0 porque será o primeiro e o único nessa temporada de draft que foi abreviada por causa da pandemia, mas estamos aqui para simular a primeira rodada do draft que vai acontecer amanhã para você que está assistindo ao vivo, ou hoje para quem está assistindo a gravação. A gente vai simular a primeira rodada. Antes a gente vai falar de alguma das últimas trocas e boatos de trocas. Então é aquele esquema que vocês já estão acostumados. Participem no chat, mandem perguntas, mandem comentários, mandem elogios, não mandem críticas, que a gente não lida bem aqui com elas. Somos todos narcisistas. Mas vamos começar apresentando esse lineup. Basicamente eu tenho o All-Star Weekend aqui dos produtores de conteúdo de NBA no Brasil. Começando pelo Leonardo Paglioni, em ordem aqui da onde cada um tá geograficamente aqui na minha tela. Leonardo Paglioni, metade dos Splash Brothers. E aí, Léo, como é que você tá? Fala, Gabriel. Um prazer estar participando da primeira live com você, né? Você falou metade do Splash Brothers, eu diria que é a metade bonita do Splash Brothers. Um terço, na verdade, né? Que tem também o grande Marco Túlio Baiman. Agora que o Túlio, que inclusive é mais que 50%, na verdade. Carrega o time nas costas. Mas é um prazer participar e moca aquilo, né? Sempre muito interessante fazer. Estamos aí no pré-draft. Vamos lá. Seguindo aqui, vamos passar para o outro terço do podcast Splash Brothers, que é o Guilherme Taniguchi, @TaniguchiCampos. E aí, Gui, como é que você tá? Ansioso, né? Como você bem comentou, amanhã é dia de draft, então estamos animados aqui para falar, já projetar esses talentos, prevendo aqui o que acontecerá na liga, muitas trocas. E nós, do Splash Brothers, voltamos depois de uma longas férias aí de 3 semanas. Ontem divulgamos nosso primeiro podcast aqui para essa segunda temporada, podcast Splash BR. Então nos acompanhe nas redes sociais e também nos agregadores. Essas férias agora, depois da reforma trabalhista, as pessoas não têm poucas férias, é um problema. Mas para completar aqui esse quarteto, Vitor Buratini, o cara que é mais fácil falar os sites que ele não escreve sobre basquete, cara que produz um conteúdo muito legal sobre NBA. E aí, Vitor, como é que você tá? Cara, ansioso para esse draft aí, que é um dos mais, assim, incertos, acho que dos últimos anos, né? Acho que desde a classe de 2012 a gente nunca tinha uma classe tão incerta quanto o talento assim. Mas, cara, draft é sempre legal, sempre tem troca, sempre tem time fazendo escolha errada, sempre dá para zoar bastante. Então, assim, eu acho que a empolgação aqui tá no máximo. E, pô, essa off-season aí, né, começou daquele jeito maravilhoso. Então, vamos falar bastante aí de NBA. Verdade, só para explicar aqui o mock, a gente dividiu as escolhas da primeira rodada em 3. Eu não farei as escolhas. Eu vou ficar aqui na parte técnica apresentando. Adam Silver? Não, David Stern. Aqui é David Stern, aqui então... envelope congelado e vou vetar troca. Aqui não é nada de Adam Silver aqui. Mas... Pode vaiar você então? Não, por favor. Se fosse o Roger Goodell, a gente poderia vaiar o Gabriel. Também não lido bem com esse tipo de feedback. Mas esse draft, normalmente tem 2 problemas com esse draft. Primeiro que tá caindo na temporada da NFL, né? Então vocês sabem, a NFL aqui é o meu foco principal. Eu tenho um limite, meu cérebro aqui tem um limite, então eu não consegui estudar essa classe. Eu estudei bem nos últimos dias, mas não o suficiente, eu não sei nem perto do quanto o Léo, o Vitor e o Gui acompanham isso diariamente. E também não teve a maior parte da temporada do basquete universitário, né? O March Madness não rolou, né? Que é quando eu conheço boa parte desses jogadores. Então eu vou ficar aqui de mestre de cerimônias e deixar aqui só armar o jogo aqui pros 3 astros nesse mock draft. A primeira escolha é do Léo, que eu não confirmo nem nego a informação de que ele batalhou nos bastidores por ela. Em seguida, o Vitor, e a terceira é o Gui. Então a gente vai rodando dessa forma. Mas antes vamos começar pelas últimas notícias da NBA, né? Um dia agitado, né? As últimas 36 horas bem agitadas aí no mundo da NBA. Vamos começar falando da troca ou vamos começar falando do boato da troca? Léo, o que você acha? Vamos começar pela troca, né?
Concreto já? Vamos começar então. Chris Paul se tornou armador do Phoenix Suns. Os Suns mandaram de volta para o Oklahoma City Thunder. Me corrijam se eu estiver errado, mas Ricky Rubio. Agora me fugiu. Além do Ricky Rubio. Ty Jerome, Jalen Leckie. Escolhas, né? E a first round de 2022, se eu não me engano. Protegida, ou 2020, né? Ou 2021 e vai protegendo até uma hora não ter mais proteção. 2022 protegido ali, o top 12, depois vai caindo. Isso aí. Vitor, como você torce pro Oklahoma City Thunder, o seu time que o objetivo é ter todas as escolhas de primeira rodada no draft de 2022 ou 2023, o que você achou dessa troca? Eu sei que você é um cara que se empolgou bastante com o Chris Paul ao longo da temporada, mas o que você achou dessa troca? Achou que foi um bom preço? Como é que foi? Cara, eu achei que foi um bom preço. Achei que assim, eu creio que o Rubio não vai ficar, que a gente vai trocar para uma outra equipe para ganhar ainda mais assets, até porque assim, o Rubio, acho que depois das últimas temporadas ele tá com o melhor valor de mercado, né? Ele vem de algumas boas temporadas aí, é um playmaker fenomenal. E, bom, Kelly Oubre, também não acredito tanto na permanência dele, porque ele tem um contrato expirante aí de 15 milhões, e acho que uma equipe aí contender pode vir buscar ele pelo preço certo também. Os únicos que eu acho que vai ficar é Ty Jerome e Jalen Leckie, porque os dois são jovens. O Ty Jerome aí fez uma temporada meio ruim de rookie pelo Suns, mas acho que ainda tem muito potencial aí, é um combo guard que foi muito bem no college. E o Leckie é a grande incógnita, assim, chamado até de Baby Westbrook, e isso, obviamente, empolga qualquer torcedor do Oklahoma. E Gui, do lado do Suns, né? Claramente é uma troca de alguém que tá vendo uma bomba relógio chamada Devin Booker, né? Querendo ser competitivo no Oeste. É uma troca. Eu vi, não sei como é que você vê. Eu vi uma troca com um alto nível de risco, mas eu não culpo. Eu entendo por que eles fizeram isso. Finalmente o Robert Sarver abriu a mão, botou a mão no bolso e fez algum movimento ousado. E é justamente isso. O time que vê o Devin Booker a cada ano que passa não ir para os playoffs, ficar numa situação talvez insustentável, começa essa temporada já seu contrato, sua extensão de contratual, que a gente sabe que esse segundo contrato é quando os jogadores começam a ficar insatisfeitos, quando as coisas não vão acontecendo. Tem o Ayton, então é um movimento ousado, mas um movimento que tem tudo a ser um upgrade em relação ao que a gente viu. O Oubre fez uma temporada muito boa no Suns, mas na bolha, que foi aquele momento mágico do time na temporada, 8-0, ele estava machucado e o time se virou muito bem sem ele. Obviamente, numa outra situação, pegando times às vezes não tão interessados assim, mas foi uma campanha onde é que o time se baseou bastante. E o Chris Paul, pelo que a gente viu no próprio OKC, pode ser um líder bem vocal e ajudar tanto o Devin Booker, o Ayton e outros jovens jogadores desse time. Eu até acho que enquadra o impacto no jogo em si no jogo do Ayton, acho que talvez seja até maior do que no Devin Booker, né? Porque ele vai ter agora um cara que é PhD aí em jogo ali, aquele two-man game, né? Que o Chris Paul faz tão bem, e lobbies e tal, então acho que pode ter um efeito bem positivo. Léo, o Bucks, falando em time que vê uma bomba relógio dentro do seu elenco, Milwaukee Bucks, né, que com o Giannis entrando no último ano de contrato, o Supermax tá lá na mesa dele, ele precisa assinar, e os Bucks adquiriram o Jrue Holiday e o Bogdan Bogdanovic em questão dentro de uma hora ali. A gente já conversou sobre isso fora do ar, mas eu achei que principalmente o Jrue Holiday foi bem caro. Cara, o Jrue Holiday saiu bem caro por um contrato expirante também, né? Então você sabe que o Bucks está nessa. Você batalha anos para ter um cara como o Giannis e ver a possibilidade, mesmo que mínima ainda, né? Não dá para saber direito. Ele pode sair. Então é importante você arriscar. E foi isso que o Bucks fez ontem. Eles arriscaram. É um upgrade em relação ao Bledsoe. Isso também é um ponto importante, né? Você não precisa mais ter o Bledsoe nos playoffs, que é sempre um problema. Não dá a sensação que eles estão meio que perseguindo o erro de ter deixado o Brogdon sair um tempo atrás? Porque foi um erro. Foi um erro, aquela renovação com o Bledsoe, e depois o Brogdon saiu. Se tivesse renovado com o Brogdon, como era o caminho natural,
Acho que eles não precisariam fazer esse tipo. Não que o Brogdon seja melhor que o Drew Holiday, mas não precisaria. Eles erraram, né? Não tem como você voltar atrás agora. Então eles viram nessa sinuca de bico. Eles tinham que apostar tudo agora. E é aquilo, você sendo campeão, o Giannis renovando, já vale a pena, porque por mais que sejam muitas piques, né? E a gente sabe como que vai estar o Bucks em 2027, mas você tem o Giannis, que é um cara ainda jovem e tem muito futuro pela frente. Então, o time conseguindo manter ele, deixar ele feliz, já valeu a pena. Eles conseguiram um jogador muito bom como o Drew Holiday. E o Bogdan também é um cara que ajuda nos arremessos, é um outro criador que o time sentiu falta em alguns momentos. Então acho que eles conseguiram pegar duas peças importantes e que faltavam nesse time. Eu acho. Pode falar aqui. O encaixe não era fácil, né? Com esse time dos Bucks, eles precisariam de alguma peça muito específica que o Drew faz um encaixe bem interessante. É um playmaker, defende muito bem, pode ser um cara que joga no catch and shoot, não tem o melhor arremesso, mas não é um especialista nessa função, mas pode jogar. Então, eles viram que se não fizessem nada essa temporada, correriam o risco de perder o Giannis. Então precisava ser feito alguma coisa. Isso pagou o preço quando... É o que o Léo até comentou quando a troca foi feita. Se você for campeão, se você manter o Giannis, ninguém vai lembrar do preço. Ninguém lembra o quanto o Lakers pagou no Davis essa última temporada. Mas para isso o time precisa ter essas duas missões. Ou chegar a uma final da NBA, ou conseguir mostrar alguma coisa de futuro pro Giannis. Esse tem que ser o objetivo mesmo, né? E concordo. Se o Giannis assinar lá a extensão, valeu a pena. Você se preocupa depois com o resto. Mandar um alô pro pessoal que tá aqui no chat, né? O Leandro Laminho, Rafael Gagin, Marco Túlio Baima, grande Marco Túlio Baima, Felipe Bassante, a Carol Barbosa. Vamos falar da troca que não aconteceu, mas pode ser que você que está assistindo ou escutando, né? Porque eu vou postar esse áudio também lá no feed do podcast Cara dos Esportes. Então essa live aqui está servindo com dois propósitos. Mas James Harden parece que pediu para ser trocado, recusou uma renovação contratual, né, Vitor? O Rockets colocou lá na mesa dele 2 anos, 100 e poucos milhões de dólares, que daria mais, seria o primeiro jogador de mais de 50 milhões de dólares por temporada. E ao que tudo indica, ele quer ir para os Nets, né? Parece que ele fez o pedido específico pelos Nets. Mas eu não sei a sua opinião, né? Eu quero saber, você sabe muito mais de basquete do que eu. Mas eu não sei o que o Rockets possa oferecer pro Nets, o que o Nets pode oferecer pro Rockets que vale a pena. Porque pra mim a única troca que faria sentido, James Harden, assim, você não vai conseguir um valor equivalente ao que o James Harden faz. Mas a única troca que eu acho que você consegue racionalizar seria pelo Ben Simmons com o 76ers. Que você traz uma estrela jovem, um cara que você pode argumentar que nunca teve um time bom montado ao redor dele e tal. Pra mim é a única coisa que faz sentido. Eu não consigo enxergar qual o motivo pro Rockets. Tudo bem, é o pedido do jogador. Mas eu não entendo por que o Rockets faria isso, mandaria ele pro Brooklyn Nets. Bom, antes de comentar essa possível troca, né? Só queria falar um pouco rapidinho sobre a do Holiday. Claro. Eu não comentei. Mas, assim, eu acho que a troca do Holiday, no momento que eu vi ela, eu falei, caro. E ainda acho que foi caro. Porque, assim, 3 escolhas de primeiro round, 2 pick swaps, é algo muito pesado. Mas tem aquela coisa, a gente sempre tem que fazer essa ressalva. Não foi uma troca pelo Holiday, na minha opinião. Foi uma troca para assinar com o Giannis. Então, assim, a equipe mostrou comprometimento com o Giannis, que tem tudo aí para ser talvez o maior nome da história da franquia. E, cara, se ele reassinar, é o que vocês falaram, tudo vai ter valido a pena, sim. Também creio que o Drew Holiday tem chance de assinar novamente, sim, com a equipe do Bucks, até porque nos últimos anos, assim, ficou no Pelicans, que não era a equipe mais competitiva que tinha, né? Uhum. Mas, enfim, acho que é só isso mesmo que eu queria comentar. E, bom, da troca do Rockets com o possível Brooklyn Nets, é aquela coisa, o valor de uma superestrela, acho que é impossível você conseguir ele. É impossível. Existir uma troca justa pro Harden, que deve ser um dos maiores scorers da história, não vai ter. Acho que o Houston tem que ter isso na cabeça já. E eu acho que, assim, eles trocariam pro Nets, por quê? Talvez por um pouco de gratidão ao que o jogador teve, né? Faz durante sentido. toda a carreira. O Thunder é uma equipe, inclusive, que adora fazer essas coisas de tentar, quando o jogador sair, mandar ele para um lugar que ele gosta, mesmo que a proposta às vezes não seja melhor. E eu acho que isso é algo que o Rockets tem que fazer
se for trocar o Harden, porque fica uma imagem muito feia na liga se eles trocarem ele para um time que o cara não quer. Mas, assim, concordo plenamente com você que os Sixers têm mais o que oferecer. É um pacote com Simmons, Thybulle, Zaire Smith, talvez um Josh Richardson, todas as picks do mundo, seria muito melhor do que um pacote com as picks do Nets, com o Caris LeVert, que eu gosto muito, e o Spencer Dinwiddie, que inclusive estão falando que hoje saiu agora um pouco um report que era só esses dois nomes que estavam sendo veiculados nessa troca, né? Não tinha nada de Jarrett Allen nem Taurean Prince. E eu achei isso muito estranho, porque para mim esses dois têm que ser uma parte fundamental dessa troca. Mas enfim, eu acho que vai rolar. A troca do Harden, eu tenho quase certeza que ele não fica em Houston. Não tenho certeza se vai pro Nets, mas eu diria que tem uns 60% de chance aí. O Celtics parece que apareceu também nas últimas horas como uma possibilidade, né? Além do próprio 76ers, né? Tem a relação dele com Daryl Morey, mas é algo que pode ser que você esteja ouvindo ou escutando isso aqui e a troca já aconteceu. Mas vamos entrar no mock? Só um ponto Claro. antes, Gabriel. Você falou do Morey e pra mim acho que esse é o ponto também pra gente não ver o Fertitta trocando pro Sixers. A gente vê como esse pessoal tem algumas questões, levam essas questões pessoais para algumas situações, e aqui o Morey acabou de sair falando que queria estar mais com a família, indo para um rival aí, querendo levar seu principal jogador para esse time. Então, essa é uma questão que pode influenciar bastante a situação dessa troca. Eu não tinha pensado nisso, por isso que eu trouxe aqui 3 especialistas, porque eu não tinha pensado nessa parte. Gabriel. Claro, Léo. Só o Buras estava falando aí, né, de pacote. Você não acha, Buras, que um Lavine e um Otto Porter é um pacote melhor, não? Cara, mas aí o Bulls sai perdendo, né? Se pedir muito, você bota até o Wendell Carter Jr., né, Léo? Dá pra colocar, dá pra conversar. Eu acho que aí nessa troca não poderia faltar um Felício, um big man de respeito aí pro garrafão dos Rockets, né, que tá bem fraco. Eu fiquei irritado com o Vitor porque ele tava falando de Big Tree no leste e ele não colocou Blake Griffin, Luke Kennard e Derrick Rose, né? Eu não entendi essa mídia essa mídia anti-Pistons é uma pena. Imprensa, né? É uma conspiração contra a maior franquia do leste. Vocês da imprensa aí, eu sei que o Vitor aí, jornalista, já fica aí parcial, né? Uma pena, na faculdade os caras já aprendem. Mas vamos entrar no draft, né? Vamos colocar o Leonardo Paglione no relógio com a escolha do Minnesota Timberwolves. Rapidinho que eu tenho um negócio aqui preparado que o pessoal que acompanha os meus mock drafts, normalmente da NFL, eles vão querer ouvir, mas vamos lá. Calma aí, não foi. Droga. Léo, por favor, com a primeira escolha, Minnesota Timberwolves. Ele prometeu surpresa, hein? Não, sem surpresa. Meu Deus. Com a primeira escolha, eu vou selecionar o Anthony Edwards, né? Ai, calma aí que fiz tudo errado aqui, peraí. Por favor. Por favor, Léo. Eu vou selecionar o Anthony Edwards pro Minnesota Timberwolves, que é um alarmador de Georgia, 19 anos. E eu imagino que, óbvio que a gente pensa que a escolha ideal houve nesse cenário aqui é você trocar, né, os jogadores já formados, que encaixam melhor com o D'Lo e com o Towns, mas como a gente não tem essa possibilidade, eu vou pelo o que eu julgo ser o melhor talento ao lado do LaMelo e que encaixa melhor, que ele é um ala, um cara muito físico, que a gente pode ver tendo esse atleticismo já entrando na NBA. Óbvio que tem alguns pontos que sempre comentam que ele às vezes tomou escolhas erradas, né, decisões erradas, arremessos equivocados, mas a gente tem que lembrar que sempre no college você não tem as melhores equipes montadas como é na NBA para esses jogadores, e chegando na NBA com o espaçamento que a gente vê, já tendo 2 caras importantes no time, eu acredito que o Anthony Edwards teria condição de se desenvolver melhor, tomar melhores decisões, evoluir o arremesso, que também é outra parte que a gente questiona um pouco, mas físico ele já tem muito, jogando em contra-ataque, é um cara muito intenso, e acredito que seria uma escolha segura aqui, não tem muito para onde correr. Eu gosto dessa escolha. Eu não sou necessariamente fã do Anthony Edwards,
mas eu não sou fã de nenhum jogador do topo desse draft, pra ser sincero. E o Timberwolves, por mais que normalmente os times que estão no topo não devam draftar por encaixe, né? Porque normalmente são times ruins. Eu acho que faz sentido pro Wolves o Anthony Edwards, porque eu acho que ele pode compensar um pouco das deficiências do D'Angelo Russell, né? Principalmente defensivamente. Ele projeta ser um bom defensor na NBA, né, Léo? Sim, óbvio que a projeção, né? Mas ele tem a parte, até por conta dessa parte física, ele tende a ser um grande defensor. E imagino que esse é um ponto, né? Que o Wolves precisa já pensar nisso, querendo ser um time mais forte, não tem a próxima pique, você começar a pensar mais na defesa. Quem sabe que sempre foi um problema aí, mesmo com o Towns evoluindo, não é a melhor característica do D'Lo. Então ele é um cara que consegue encaixar junto com isso que você falou, né? A primeira pick, geralmente você escolhe o talento, não encaixe. Mas aqui, como você já tem uma dúvida, eu acabei escolhendo um pouco mais pensando nesse encaixe também. Gui, o lado ruim do Anthony Edwards questiona-se um pouco o nível de esforço dele. Ele parece que ele apareceu para alguns workouts ali claramente fora de forma. É um cara que, por opção, acho que do pai dele, não jogou algumas das seleções de base dos Estados Unidos, não apareceu muito para aqueles camps, né, que tem da Adidas, da Nike, da Jordan e tal. E também não é como o Georgia fosse uma superpotência do basquete universitário, né? Não é Kentucky, não é Duke, não é Kansas State, não é... Enfim. O que você vê desse prospecto? Esses pontos negativos te assustam? Eu acho que são pontos trabalháveis. Tem a questão aí do interesse, da dedicação dele, de estar ligado ao jogo, que isso preocupa. Tem um outro ponto que eu não gostei muito do jogo dele. Ele é um cara muito egoísta, tinha muitas jogadas que ele poderia... A melhor opção era tocar para outra pessoa, ele tentava fazer a sua jogada individual. Obviamente, como você comentou, os companheiros dele, Georgia, não eram do nível dele. Então, obviamente, ele deve pensar, putz, se eu tocar para esse cara, vai me prejudicar. A defesa de mano individual dele, 1 contra 1 é muito boa, mas a defesa por zona, quando a gente vê ele sem a bola, ele tem uma dificuldade gigantesca, ele se desliga muito nessas marcações, são coisas trabalháveis. Obviamente, se ele conseguir superar esses pontos, ele vai valer essa pick 1. Mas hoje no jogo dele, principalmente essa parte mental, atrapalha um pouco o seu jogo. Eu acho que esse realmente é um dos pontos a ser levado em consideração, mas eu até tinha botado na pauta pra gente falar da classe como um todo no começo, né? Mas aí, como surgiram vários boatos, a gente teve que dar prioridades a essas trocas, essas discussões. Essa é uma classe estranha. Não sei se você vai concordar comigo, Vitor, mas eu acho que é uma classe um pouco estranha, porque você tem vários jogadores que eu consigo ver que podem contribuir para time de verdade, time competitivo de verdade, mas no topo você tem algumas estrelas com alguns pontos fracos gritantes, que são por exemplo, o próprio Edwards, o próprio Wiseman, Lamelo, que a gente com certeza vai falar em breve, são caras que têm uma amplitude de projeções bem grandes, né? Não é uma classe simples essa de 2020, né? Cara, eu concordo plenamente com você, é o que a gente até falou já. O March Madness atrapalhou, não ter ele atrapalhou muito nisso. Mas, assim, eu acho que a pick 1 desse draft talvez seja a maior incógnita que a gente tem nos últimos anos recentes aí. Porque a gente literalmente não sabe quem vai ser escolhido. Assim, ano passado sabíamos que ia ser o Zion. No outro a gente já sabia uns dias antes que ia ser o Ayton, apesar de ser errado. Mas, assim, essa tá uma grande incógnita. E, assim, eu acho que quanto à seleção do Edwards, gosto muito pro Minnesota. Mas é o que falaram, tem esses poréns aí. Essa questão dele talvez não ser o cara mais esforçado, em uma equipe como Minnesota, que também já surgiram reportes falando que o Towns às vezes não era o mais esforçado, isso talvez possa atrapalhar um pouco. Como não lembrar do treino do Butler? Épico. Com os reservas. Os sub-reservas que bateram os titulares, né? Mas assim, eu acho ele assim, o potencial dele, ele tem muito. Assim como o Lamelo, Wiseman e tal. Mas a gente ainda não viu, acho que nem perto do potencial desses caras, diferente do Zion, que a gente já viu como ia ser, já parecia que chegou mais pronto para a liga, né? Nesse draft, os jogadores que estão mais prontos, eles vão sair nas piques mais baixas, porque já são mais velhos.
Então, assim, eu acho que são projetos a longo prazo. Todos esses jogadores do começo são caras que a torcida vai ter que ter paciência. Até apostaria que eles não vão brigar ali pelo Rookie of the Year, porque acho que tem alguns jogadores lá embaixo que talvez caiam em equipes que não estejam que vão ganhar minutos e com isso, por serem mais velhos, vão render mais de início. Então, assim, são todos projetos bem a longo prazo e a torcida vai ter que ter muita, muita paciência mesmo. Ô, Buras, na pior das hipóteses aí, se o Edwards ser tudo isso que a gente falou no lado negativo, ele vai emular bem o Wiggins, né? Exatamente, né? Um cara que é bem atlético, né? Ainda falta um pouco de QI de basquete no Edwards, assim como falta no Wiggins até hoje. Desinteressado, né? Sim. E o Edwards é aquele cara que, assim, você vê ele nas partidas. Teve uma partida que foi muito marcante, que, se eu não me engano, ele fez 2 pontos no primeiro tempo e acho que 31 no segundo. Então ele é um cara que, assim, no meio do jogo ele muda. Ele tem momentos em que ele tá super, hiper, mega interessado dentro do jogo e outros momentos em que você nem sabe que ele tá na quadra. Então acho que, assim, isso também é um ponto a ser muito trabalhado nele. Mas é o que você disse, são todas coisas ajustáveis. Bem, vamos passar agora, vamos mandar o relógio, vamos passar para a segunda escolha. É com você mesmo, Vitor, que vai selecionar para o Golden State Warriors, que é uma situação bem única, né? Um time como o Warriors ter a segunda escolha, né? Lembra quando, por exemplo, o Celtics teve eles tiveram a primeira que trocaram para segunda, né? Foi isso com o Sixers, né, no ano do Fultz. Primeiro para terceira. Primeiro para terceira, desculpa. Que era o Lonzo era no meio, né, com o Lakers, todo mundo sabia que seria eles. Mas eles estão lá com essa escolha número 2. Vitor, por favor, quem que os Warriors vão selecionar? Com a segunda escolha, eu seleciono para o Warriors o Onyeka Okongwu. Eita! Eu já matei todas as escolhas de vocês aí, mas eu vou explicar o porquê de eu gostar tanto do Okongwu. O Okongwu foi um cara que fez uma temporada excelente em USC. Ele mostrou um potencial absurdo defensivamente. No ataque, ele ainda é um cara bem cru, mas bem cru mesmo. Ele precisa muito evoluir o arremesso dele, sobretudo a mecânica. Mas ele é um cara que, assim, ele é até muito comparado ao Bam Adebayo, e ele disse que quer ser um Bam Adebayo. E eu acho que, assim, pro Warriors, que é uma equipe que, assim, nos próximos anos, o Warriors, assim, já tem Klay Thompson, Curry e Green com mais de 30 anos. Então o Warriors vai tentar ganhar o título nas próximas 1-2 temporadas. Eu acho que eles não estão pensando assim tanto pro futuro. Então, óbvio que o Onyeka é um cara que vai render muita coisa no futuro, né? Mas, assim, eu acho que na liga ele chegaria mais pronto que o Wiseman, por exemplo. O Wiseman teve só 3 jogos em Memphis. Então, assim, se fosse o Warriors, sendo sincero, desceria. Mas como, assim, a gente não fez essa dinâmica aqui, eu vou com o Okongwu, que é o meu prospecto favorito desse draft. Eu sou, assim, fã desse moleque. Fã. Calma aí que eu fiz uma besteira aqui, botei pra imagem errada, agora voltei. Léo, pelo áudio você foi o mais chocado com essa escolha, então por favor, o que te surpreendeu e por que te surpreendeu? Bom, primeiro eu gosto também muito do Onyeka, né, um cara que a gente projeta o Ban, né, óbvio que é sempre muito complicado ter esse desenvolvimento nele, mas você já consegue ver um cara muito versátil na defesa, que tem uma qualidade para dar o passe, não tanto como o Ban ali na cabeça do garrafão, mas que já consegue achar os arremessadores no perímetro, então você já consegue projetar que é um cara que vai ter esse jogo além da parte física, né, de ser um pivô, um cara que pega rebote. Então ele é um jogador que eu gosto muito, acho que o encaixe no Warriors também é muito bom. A questão sempre é a escolha, né, de você ter uma pick 2 e talvez pegar um cara que possa cair depois do top 5, então eu entendo que como não tem como a gente fazer trocas aqui, você acaba escolhendo o que você acha o ideal para o time, mas surpreendeu só a questão da posição, porque ele é um cara que eu gosto muito, talvez até mais do que o Wiseman. E é até engraçado, né, se a gente projetar um pouco o Okongwu, porque quando a gente olha os big boards de muitos analistas de draft, muita gente coloca o Okongwu na frente do Wiseman, mas na hora de selecionar, muita gente faz o inverso, coloca o Wiseman saindo cedo. O hype, a questão do teto, do potencial teto que o Wiseman pode chegar, todos os reportes que linkam o Golden State, desde quando ele poderia ser a primeira escolha ainda de Wiseman, mas quando a gente olha friamente o prospecto, muita gente tem o Okongwu na frente do Wiseman. Mas será que a gente tá poucas horas, 24 horas aí do draft,
Será que essa escolha ainda não pode ser envolvida numa troca, não, Vitor? Eu acho e creio que, assim, há alta chance disso acontecer, né? Tem muito boato aí que talvez o Warriors fosse trocar pelo LaMarcus Aldridge, né? O que eu acharia uma besteira enorme. O Gui gostaria. Não, é muito boa a troca. Cara, assim, essa ideia de mandar a pick 2 com o Wiggins para trazer o LaMarcus e a pick 11, eu acho assim totalmente sem sentido algum pro Warriors. Também. Eu acho que se o Warriors descer, não vai descer ali pro 11, acho que vai descer ali entre o 5 e o 8. Eu acho que é o range deles, né? Porque são os prospectos ali entre o 5 e o 8. Tem muita gente que encaixaria na equipe, né? Como a gente já falou aqui, o Okongwu, tem o próprio Devin Vassell, que pode acabar saindo ali nesse range, o próprio Okoro também, que eu acho que seriam jogadores interessantíssimos aí. Burton, São isso. Então, assim, eu acho que o Warriors ainda vai trocar essa pick e não sei se antes do draft, talvez drafte o jogador e depois troque também, né? A gente já viu isso acontecer algumas vezes. Uhum. Mas, assim, ansiedade até para isso, porque é uma das grandes dúvidas que a gente tem, né, para amanhã. Vamos mandar um alô aqui pro pessoal do chat, o Joe Kamika, o Rodrigo Moisés, grande amigo aqui do podcast, meu amigo Rodrigo. Caralho, tem até videozinho, realmente, preparei o videozinho aqui. Não tem de todos. Eu peguei aqui os caras que deviam sair no top 10 e se sobrar algum eu vou usando ao longo da primeira rodada, mas não tem de todo mundo, porque eu tenho outras coisas pra fazer também na minha vida, infelizmente. Até, o Gabriel, aproveitando, você falou do Leandro e a mim na primeira passagem, é um amigo meu aqui, que eu mandei o link pra ele falou que ia acompanhar e pediu um abraço aqui, que eu mandasse pra ele. Abraço pra ele. Lembrando, antes da gente passar pra escolha número 3, lembrando que a live, o podcast, todo o conteúdo que eu produzo é um oferecimento do programa de apoiadores. Se você curte o meu trabalho e quer ajudar a manter o programa no ar, podcast, continuar produzindo live, vídeos, entrevistas, e você tem condições, vai no link na descrição que você pode se tornar um apoiador. Você tem acesso a benefícios exclusivos, podcast extra durante a semana, tem newsletter exclusiva 2 vezes por semana também. Outros benefícios, tem plano mensal a partir de R$10 lá no PicPay. E todo mundo que assinar o plano MVP até o dia 30 de novembro concorre a um boneco da NFL desses artesanais feitos pela Flávia Cordovez. Vai ser do jogador da sua escolha. Se quiser algum jogador da NBA também, a gente pode conversar. Mas é isso. Quem assinar o plano MVP até o dia 30 vai concorrer. Se você já assina o plano MVP nesse momento, não precisa fazer nada, você já está concorrendo. Mas vamos passar agora para a escolha número 3. Eu recomendo, viu? O Léo. Não, assinem. É para assinar, viu, pessoal? Se você tá vendo essa live, é para assinar. Por favor. É ordem. Apoiem aí o produtor de conteúdo independente. Não faço parte de uma grande corporação como o podcast Flash Brothers, mas tento aí encontrar o meu espaço. Mas, Gui, terceira escolha, o Charlotte Hornets com a escolha, o time do Michael Jordan. Quem que você acha que eles vão selecionar? Sobrando aqui, eu não vejo o Hornets não indo no LaMelo Ball. É um jogador que eu tenho muita restrição por conta da defesa. Vende bem a escolha, então. Por conta do psicológico, por conta da mecânica do seu chute. Mas sem dúvida, o melhor playmaker aqui dessa classe. Chega sendo um dos melhores da NBA, tem potencial para desenvolver bastante parte do seu jogo aqui, melhorar o lado defensivo, melhorar seus arremessos. E o Hornets precisa principalmente de talento. Os jogadores que estão lá não serão o futuro da franquia, então ter a chance de pegar um cara que tem talvez o teto mais alto desse draft, não pode passar na terceira escolha. Então, eu concordo com a parte do talento, mas a gente já tem um exemplo de um ball na NBA, né? E a gente sabe o que aconteceu, sabe que nem sempre foi fácil de lidar com ele, muito por conta... Negócio que ele não tem muito controle, que é o pai dele, mas tirando a parte fora de quadra, dentro de quadra, ele parece ser um playmaker fantástico, como você falou, Gui, mas ele é um cara que ele não tem um arremesso consistente, e mesmo tendo todas as ferramentas, ele não é consistentemente um bom defensor. E em geral ele não é um grande pontuador. Ele é um playmaker fantástico. Até no guia do draft lá do Kevin O'Connor, do The Ringer,
ele fala que o Lamelo às vezes parece que é um Harlem Globetrotter passando a bola, né? Mas essas falhas em arremesso e defesa, que são partes gigantescas de um jogo, o quão confiante você estaria se fosse o Hornets que ele vai alcançar, ele vai conseguir se tornar pelo menos mediano nesses aspectos? Se a gente pegar, por exemplo, o chute de 3, ele chutou quase 7 bolas com 25% de aproveitamento lá no Ishwara Hawks, né? Exato. Então, ele tem alguns pontos aí que jogam algumas dúvidas sobre seu talento. Mas a parte defensiva tem muito... Ele tem um bom tamanho para jogar na posição de Ele é mais armação. alto que o Lonzo, né? Mas é pouca coisa, mas acho que 2, 3 centímetros mais alto que o Lonzo, mas é mais alto. Então ele pode melhorar nesse lado da quadra, ele tem potencial para isso, obviamente. Para isso ele precisa estar interessado. E a mecânica de arremesso, o exemplo do irmão é até um bom exemplo. O Lonzo entrou na liga com uma mecânica bem pior que a do Lamelo e com um aproveitamento bem ruim. Hoje ele já tem um chute bem consistente, principalmente no catch and shoot, recebendo parado, ele já tem um aproveitamento digno. Então o Lamelo tem também esse potencial de desenvolvimento. Léo, você gosta do Lamelo? Cara, eu gosto, inclusive eu lamentei aqui, porque eu achei que ia sobrar. Gosta mais que eu. Gosta mais que eu do Lamelo. Gosto muito, eu acho que é um cara com uma visão de jogo fantástica, daqueles passadores que conseguem achar os passos complicados, atravessando a quadra, é muito criativo. Então eu acho óbvio que tem muitos defeitos na questão dos arremessos, você vê que ele força alguns arremessos que não é interessante, mas a gente imagina que, até por questão da idade, chegando na NBA, que é muito mais profissional, e tendo um time como o Hornets, que foi o que o Gui escolheu, podendo ser o cara dessa franquia, eu acredito que ele poderia se desenvolver muito bem e melhorar a parte do tomar de decisões e sendo esse cara fantástico que o Hornets precisa, né? Que eles precisam selecionar o melhor talento aqui. Concordo com o Gui nessa escolha, não tem que deixar o Lamelo cair, não. E se o Lamelo, acho que pudesse escolher nessas 3 primeiras escolhas, ele selecionaria o Hornets, porque ele chega já tendo a chave da franquia. Isso aqui o Lavar Ball, que é isso? O problema é assim, o Lavar falou bastante coisa, falou que venceria o Michael Jordan jogando contra falou várias coisas sobre o Michael Jordan. Parabéns. É um pouco awkward, né? É um pouco desconfortável aí esse encaixe. Mas o Rodrigo tá perguntando aqui que se essa escolha acontece, será que o Hornets abririam mão do Rozier e do Graham ou deixariam ele vindo do banco, Lamelo e tal, ao invés de dar as chaves da franquia pro Lamelo? O que você acha, Vitor? Olha, assim, comentando a escolha como um geral, gosto bastante. Como falaram aí, o Lamelo tem milhões de problemas atualmente, assim. É um defensor horrível, tem um aproveitamento, assim, o aproveitamento dele no Illawarra Hawks foi de 25% do perímetro, se eu não me engano. Isso aí é nojento para um armador. Então, falando português bem claro. Mas, assim, é aquela coisa, o potencial dele é insano. E eu acho que o Hornets não tem pressa alguma, né? Eu acho que o Hornets tem que ir com calma e afins, porque se trazer ele esse ano que vem eles não vão estar nos playoffs. Então, assim, continuar o processo devagarzinho, né? Já tem um bom núcleo ali com Bridges, Graham e o PJ Washington. E, assim, eu acho que eu gostaria de mover o Rozier para o banco. Eu sou um entusiasta dele no banco, assim. Eu gostei muito da última temporada dele. Acho que até as pessoas não falam bastante, porque a temporada dele, a última foi muito boa. Ele teve porque bom ninguém acompanha o Hornets. Exato. Sem nem a cor do uniforme. Ele teve um bom aproveitamento do perímetro ali, né? Acho que assim, jogar numa franquia menor fez e faz bem para ele. E eu acho que ele até tem um valor de mercado ok ali. O salário dele é um problema até, mas eu não sei não, se uma equipe quisesse ter um bom sexto homem, acho que ele seria legal. Mas assim, o medo que eu tenho é esse backcourt com Lamelo e Graham, cara, porque assim, a defesa vai ser uma mãe. Não, uma mãe, nenhum dos dois infiltram muito bem, né? Exato. O Graham chegou até o Graham chegou a algum momento ter um aproveitamento melhor de fora do que atacando o aro. Então, porque ele é muito franzino, não tem um físico interessante. Talvez até o Rozier complemente melhor, né? Questão da defesa, mas acredito que não tem muito erro, né? A questão de escolher o Lamelo, tendo esses dois caras, o Lamelo, obviamente, tem que
pegar ele da titularidade. É, E o Graham... Pode falar, Gabriel. Não, eu só ia falar que a única coisa que eu tenho pé atrás, que essa escolha faz sentido, mas a gente sabe também que o Michael Jordan é um cara que gosta de selecionar jogadores que vêm de programa grande, né, do basquete universitário, né, aqueles Blue Bloods que falam, né, Kentucky, North Carolina, obviamente. Então, não sei se ele vai aceitar um cara que não jogou basquete universitário, que teve o desenvolvimento do LaMelo até agora foi muito muito zoado, né? Foi jogar Lituânia. na Lituânia, na Austrália, aí a Austrália é o pior time da Austrália. ameaçou criar Exato. uma liga aqui nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, mas eu acho que o melhor basquete dele ainda tá por vir. Agora vamos voltar pela primeira vez, segunda escolha do Léo, que vai selecionar. Não confirmo nem nego que ele agiu nos bastidores para fazer a seleção do Chicago Bulls com a quarta escolha geral do draft. Léo, quem você escolhe pro seu time, que é o Chicago Bulls? Eu posso vaiar o Léo agora? Vai soltar a ventinha? Pode ir. Bom, pro meu Chicago Bulls, como o Buras surpreendeu aí, também talvez uma surpresa, vou selecionar o armador Killian Hayes, que jogava na Alemanha, né, 18 anos. O Buras quase caiu da cadeira, hein? Não? À vontade. Bom, é um cara que eu gosto muito. Eu acredito que o Bulls precisa de um jogador como ele, um grande passador, né? Que tem a característica defensiva também, que a gente sempre vê com o Bulls sofrendo com o Lavine, Markkanen. Ele é até por conta de ser um armador alto, de ter uma envergadura grande, ele é um cara e muita inteligência jogando na parte defensiva também. Ele é um cara que vai complementar muito esse time. Ainda é muito novo, tem muito para evoluir. E o Bulls precisa muito desse passador, desse cara, um playmaker que consegue criar para os companheiros. O Lavine, a gente sabe que faz muito desse papel, mas não é o que você espera e precisa ter um parceiro que tome conta mais da bola. E ele o Killian Hayes, eu acho que é o melhor armador depois do LaMelo, né? No potencial, gosto muito dele. Talvez a 4 é um pouco cedo, mas como o Bulls foi no jogador que ele mais gosta ali pro Warriors, pro meu time eu tenho que também, no que eu mais gosto, acredito que é o Killian Hayes. Léo, você não acha que, assim, meio que seria uma admissão aí de erro na escolha do Kobe White, ou você acha que dá para os dois existirem juntos? Cara, eu até acredito que no futuro o Bulls vai ter que decidir entre Lavine e Kobe White, né? Eu não vejo os dois jogando juntos. Eu acho que eles são muito parecidos. Acaba faltando outras questões para o time, como questão de ser um criador a mais para os outros jogadores, caras que defensivamente não produzem tanto. Então eu acredito que a questão do Kobe White ali é junto com o Lavine. Eu não vejo eles dois jogando junto. Mas um Killian Hayes, por exemplo, eu já acho que encaixaria muito mais. Acho que a gente tava. Não sei se foi com vocês que eu tava falando antes do. Acho que a gente tava conversando antes de entrar no ar sobre o Killian Hayes e tal, que ele realmente é um cara promissor. Mas. Eu já tô totalmente perdido. Gravei podcast logo antes da gente entrar no ar. Já nem sei mais o que eu falei. Mas, Gui, Killian Hayes, eu vejo que tem ele nos mock drafts, ele tá bem mais baixo do que nos rankings. Aconteceu alguma coisa aqui que o Gui sumiu a câmera dele e mudou todo o layout aqui das imagens. Mas aqui tá aparecendo. Aqui tá aparecendo também. Acho que pro nosso público também tá. Não, tá aparecendo, mas não tá bem formatado. Vou até jogar de volta aqui pra imagem do Killian Hayes. Mas aí a questão é da pessoa também, não tá bem formatado. Mas, Gui, agora que eu tô te vendo novamente, eu tava falando que nos mock drafts o Killian Hayes tá mais pra baixo do que nos rankings, né? Quando alguns especialistas... A gente falou isso sobre o jogador de USC que me fugiu o nome agora. Você acha que pode estar havendo uma... Ele tá surfando um pouco no hype do Luka em relação ao jogador internacional? Ou você acha que o Killian Hayes é promissor mesmo? Ele é muito promissor. Ele teve uma questão bem diferente do que a gente vê normalmente prospectos vindo da Europa. Ele é um cara que teve um time todo desenhado para ele na Alemanha, coisa que é uma raridade. A gente vê talentos já tendo que buscar pelo seu espaço. Obviamente o Luka foi uma questão bem peculiar, mas ele é um cara que tem um arremesso de fora inconsistente, ele tem alguns aspectos do seu jogo a melhorar ainda, mas quando a gente vê, cai naquela questão bem parecida com o Congo,
quando a gente vê o Big Board, muitos dos principais scouts colocam ele no topo, mas na hora de montar um mock draft ele acaba caindo um pouco. Então acho que até a questão do prospecto internacional acaba jogando um pouco contra ele. Se a gente lembrar, a gente não tem um prospecto internacional sendo escolhido no topo já há algum tempo. Você gosta do Killian Hayes, Vitor? Cara, eu sou fã do Killian Hayes. Eu gosto mais dele do que o Lamelo, inclusive. Acho que ele, assim, defensivamente, ele já é bom. Para um armador, ele já é bom. Tem as suas inconsistências no chute, mas eu gosto da mecânica de arremesso dele. Acho que ele é um bom playmaker. Comete muitos turnovers? Comete. Mas, cara, ele tem 19 anos. Então, isso aí se ajusta. Ele já consegue aí, já mostra um QI de basquete bem legal. Então, assim, eu não gosto de comparar ele. Eu não acho que ele surfe no hype do Doncic. Acho que quem surfa no hype do Doncic nesse draft é o Avdija. E, assim, eu acho ele justíssimo nessa escolha, assim, né? E eu não entendo como ele tá caindo tanto nos mocks. Cara, tem mock que dá ele chegando na 13 ali, em Sacramento. Tipo, cara, isso aí vai ser um steal até, assim, que eu acho muito grande. Eu sei que é loteria, mas pra mim ele é uma pick, assim, top 8, certeza. Então, assim, eu curto muito o Killian Hayes. Acho que vai dar excelentes frutos aí pro Bulls do nosso amigo Leonardo. Vamos seguir agora para a escolha número 5, que é o Cleveland Cavaliers. Sempre por ali o Cleveland Cavaliers, quando não tem o LeBron. Mas, Vitor, você vai fazer a escolha do Cavs, que tem um elenco estranho, né? Porque tem armadores, tem vários big mans, mas não tem nada entre eles ali. Quem que você escolhe pro Cleveland Cavaliers? Calma aí. Por favor. Cara, eu ia com um jogador e agora, por conta disso, eu mudei toda a minha visão. Eu vou selecionar James Wiseman. As minhas ressalvas, porque eu não ia selecionar ele pro equipe do Cleveland, André Drummond, que vai ficar, pelo visto, né? Já anunciou, né? Já anunciou que vai exercer a opção. Tristan Thompson, eu acho que também talvez tenha chance de ficar. Porém, se o Wiseman vier, eu acho que aí acaba essa chance, né? Eu acho que, assim, ali entre o Wiseman e a Avdija, eu tenho muita dúvida, que era essa a minha dúvida, né? Porque o Avdija iria para as alas, ali para a ala, onde o Cleveland não é tão forte. Porém, eu tenho muita dúvida se o Cleveland conseguiria desenvolver ele. Eu acho que a Avdija é um prospecto interessantíssimo, mas com um desenvolvimento um pouco mais difícil do que o do próprio Wiseman. Porque o Wiseman, até agora, o que ele se projeta, o que ele mostrou, é que ele vai ser. Ele ainda não provou assim, um chute do perímetro ou coisa do tipo para ser um unicórnio, como muitas pessoas pensam que ele vai ser. Por enquanto, ele é aquele pivôzão, pega rebote, dá toco e faz ponto ali no garrafão. Mas pode evoluir, sim. E eu acho que para o Cleveland isso seria importante, já ter ali uma presença no garrafão jovem que vai ficar aí para o longo dos anos da franquia. Vitor, eu vejo o talento do Wiseman e eu acompanhei um pouco do recrutamento dele e falando como surpreendeu quando ele foi para Memphis, né? Com certeza recebeu por debaixo dos panos lá do... Sim. Eu esqueci o nome do head coach de Memphis, né? Que foi o jogador. Era o Hardaway, acho. O Penny Hardaway. O Penny Hardaway. Mas o meu problema com o Wiseman, eu acho que ele é talentoso e eu acho que ele pode ser no mínimo um ring runner, né? Que fala, né? Um cara que pega rebote, corre, recebe lob e tal. Mas ele tem uma característica que me assusta, principalmente se tratando de Big Man, porque questionam o motor dele, né? Questionam o esforço, o nível de trabalho dele. Eu lembro que falavam a mesma coisa do Ayton, mas até agora o Ayton tá se tornando um excelente pivô, né? Com o Ayton isso não tá sendo um problema. Mas me preocupa muito essa combinação de Big Man e questionamento sobre a work ethic dele, o nível de esforço. Cara, pra mim também preocupa bastante, assim, né? O Wiseman, assim, é um prospecto, como a gente já disse, muito interessante. Você até fez essa comparação com o Ayton, que também tinha esse pensamento. E muita gente falava, assim, quando o Ayton entrou na liga, né, depois da primeira temporada dele, que ele nunca ia defender e tal, umas coisas absurdas, assim, para um jogador tão jovem. E hoje o Ayton já evoluiu bastante defensivamente, ainda não é um primor, mas já melhorou. Já tá tendo o jogo de perímetro dele, que ele tinha no college e ele não estava mostrando na NBA. Então, assim, eu acho que tudo vai mais, assim, da franquia, cara.
Eu acho que a franquia do Cleveland tem nomes já interessantes para o futuro ali. Eu não sou maior fã de Colin Sexton, mas eu reconheço que ele tem o seu talento. Tem o Darius Garland ali. Eu mencionaria aqui o Kevin Porter Jr., mas hoje saiu um report dele aí que eu não gostei nada de uma possível agressão. Então, verdade. assim, se isso aconteceu mesmo, eu quero que ele nunca mais jogue na NBA. Tem ali também o próprio Dylan Windler, né, que é um cara que deve estar na próxima temporada, que é um arremessador sensacional. Então, assim, tem já seus bons nomes, mas, assim, é um processo que ainda vai ser muito lento e vai ter muita paciência o torcedor do Cavs. Então, acho que, assim, o Wiseman, ele não vai ser o cara que vai chegar, provavelmente, na equipe do Cleveland dominando, assim, totalmente. Acho que ele vai enfrentar os seus problemas, sim. Às vezes até pode sentir um pouco... Acho que talvez todos os jogadores vão sentir isso, falta de ritmo, né? Por conta de tanto tempo parados, ele mais ainda. Porque ele não joga uma partida profissional, daqui a pouco vai fazer um ano, né? Fez um ano, né? Vai fazer um ano agora. A última partida dele foi em novembro do ano passado. Então, sim. Se não fez um ano, tá prestes a fazer. E fora que ele vai ter que aceitar um corte salarial, né, de Memphis para jogar na NBA, né, como os caras de Duke fazem, né? Mas, enfim, vamos andar aqui um pouquinho. A gente já tá um pouquinho para trás do schedule aqui, mas vamos tentar não fazer um mock draft de 3 horas e meia. Vamos seguir agora para a escolha número 6. Muita qualidade, hein? Oi? Muita qualidade. Claro. Muita qualidade entre os membros. Vamos passar para a escolha número 6, que é uma escolha que, ao que tudo indica, também tá aberta a ser trocada, né? O Hawks não tá escondendo que quer usar essa escolha para trazer alguém que ajude eles a competir, né? De preferência alguém que consiga compensar um pouco a draga defensivamente que é o Trae Young. Mas é uma escolha que vai ser feita pelo Guilherme. Gui, quem que você vai colocar no Atlanta Hawks? No meu mock aqui que eu vinha montando as escolhas, eu iria com outro nome, mas como sobrou até aqui, como também é uma necessidade ofensiva do time, eu vou de Deni Avdija. O time precisa de um playmaker para também complementar o Trae Young. O Avdija faz uma defesa muito boa, talvez ele não chegue como titular, tendo já o John Collins e me fugiu o nome do pivô que veio... Hunter. Não, o pivô Capela. do Clint Capela, que veio do Rockets na última temporada, mas ele acaba sendo um complemento interessante até para variar com esses dois. O Collins tem também uma dificuldade defensiva, então ele pode complementar ele nessa questão. Ele pode também ajudar o Capela, sendo um cara que sai pro perímetro, cria jogadas. Acho que vai ser um complemento bem interessante, e pelo talento sobrar aqui na sexta escolha, eu não vejo o Hawks passando esse jogador. Mas será que o Hawks não... Parece que tem uma pressão grande para eles serem competitivos já na temporada 2020-2021. Será que eles não podem não podem querer um cara com um piso maior, um cara mais pronto para contribuir imediatamente? Ou você acha que ele já pode ser esse cara? Olha, se a gente olhar o Avdija lá em Israel, ele já jogou, ele já teve minutos interessantes dentro dos profissionais. Obviamente jogou pouco quando a gente olha o tempo, porque o basquete europeu acaba sendo um pouco diferente, 14 minutos, mas ele já estava entre titulares, entre jogadores profissionais, e isso é um ponto também importante para se considerar. Obviamente, o time tem uma necessidade de proteção ao Trae Young, como você bem comentou, mas se a gente olhar o último draft, eles já endereçaram um pouco dessa necessidade, pegando justamente o DeAndre Hunter, que faz um bom trabalho ali de marcação. E o Ken Reddish também, né? E o Ken Reddish. Que não deu certo nenhum dos dois até agora, né? Mas estão evoluindo já. Gostei bastante. Acho que é o melhor talento disponível. Como o Gui já falou, é um cara que tem uma ótima visão de jogo, é um bom passador, vai completar bem o Trae Young em relação a isso. É um cara que eu gosto também, que ele é muito inteligente em quadra, ele geralmente não faz o que ele não sabe, não força jogadas. A questão defensiva, óbvio, é um problema ainda. Eu vejo ele defendendo um pouco melhor no garrafão ali, ajudando um pouco na cobertura. E a gente tem até um pouco de dúvidas em relação a como vai funcionar o John Collins com o Capela. Mas é uma escolha, eu acho que pelo talento ali. É o melhor disponível. Não tem como, geralmente, na 6 você direcionar assim, o que exatamente o Hawks precisa agora. Talvez seja a questão, como você falou, Gabriel, de buscar uma troca. Mas desses que sobraram, eu acredito que é um cara que seria muito interessante por conta de ser um jogador, apesar de ser ala, né? Ele consegue jogar com a bola, jogar sem, se movimentar. É muito inteligente e sempre bom você ter jogadores assim no time. Qual que é a comparação dele com aquela Pro Comp dele de jogador que tá na NBA?
eu gostava da comparação, não o atual, né? Mas o antigo Nicolas Batum, que é um ala que consegue criar um pouco mais. Eu vi um pouco de Gallinari bem. também, né? Mas eu acho que eu já é meio pelo tipo físico. Não acho que Não tem acho a ver. também. É aquele negócio, é um europeu alto, branco, que Sim. então É. a comparação natural acaba sendo com esses caras. Ou quando o jogador é canhoto, né? Ele é o Harden ou ele é o Ginobili, né? Não tem outra comparação. Vamos passar para a escolha 7 agora. Léo, Posso só claro, fazer um comentário? por favor. Eu comentei aqui. O Avdija eu acho que seria assim, uma escolha muito interessante, né, pro Hawks, porque é o que vocês falaram, ele é um team defender muito bom. Ele não é aquele cara que você vai ver dando toco, essas coisas, mas ele é um cara inteligente no momento defensivo, que pode ajudar bastante, e tem um potencial monstruoso. O meu porém é que a gente talvez assim vá cobrar muito dele já na primeira temporada, por conta de, assim, ele não tem nada a ver com o Doncic, novamente falo isso, mas muita gente vai fazer essa comparação, vai querer um cara que já produza 20 pontos por jogo, que vai ser Rookie of the Year e afins. Ele não vai ser esse cara, na minha opinião. Ele vai demorar um pouco o desenvolvimento dele. Creio que só daqui uns 4 ou 5 anos a gente vai estar vendo, assim, ele é um cara bem consolidado, assim, na liga, né? E ele também não é um pontuador exatamente, né? A comparação com o Batum eu acho muito legal, porque o Batum ele era um cara que ele chegou a fazer 5x5 na NBA, né? Sim. Aquele cara que ele era bem versátil, né? E hoje tá aí Mandraga. 25 milhões por Hornets, parabéns. Mas só um complemento aqui pra gente fechar até esse ponto. Você comentou aí da troca, Gabriel. A gente chegou na 6ª escolha e todas as 6 escolhas já foram envoltas em boatos de troca. Mostra também um pouco do talento desse draft e como os próprios times que estão no topo veem a questão de talvez buscar algo diferente com essas picks. Foi o que a gente falou, né? Uma classe aqui no topo bem estranha, né? E mais pra baixo acho que tá a parte boa. Mas vamos passar agora pra escolha número 7. Senhor Leonardo Paglione. Pressão. A sua responsabilidade, eu tô mostrando aqui na câmera a minha caneca do Detroit Pistons. Você tem 2 opções. Ou você faz uma escolha boa, ou você faz o que os Pistons farão na quarta-feira. Os dois não dá. Mas, por favor, quem que você acha que o Detroit Pistons vão selecionar? Ou melhor, quem você selecionaria se fosse o Detroit Pistons nessa posição? Podemos ir? Claro. Não, ficou... Meu celular, infelizmente, acabou a bateria, então não tem mais o efeito do draft até o final do programa. Bom, eu tenho a obrigação de errar, igual o Pistons vai fazer, né? Brincadeira. Eu vou com... Como eu vejo o Pistons precisando de tudo, né? Qualquer talento, eu vou com um cara que eu vejo melhor disponível agora, é o Tyrese Haliburton, um armador, né, de Iowa State. Como eu já falei, né, o Pistons é um time que precisa de tudo, por mais que tenha o Blake Griffin, Rose, eu acho que são caras que você não planeja para o futuro, então você tem que buscar o melhor talento disponível. E o Haliburton parece aquele jogador que é sempre interessante você ter no time, porque ele encaixa muito bem, porque ele é um armador que pode criar jogadas, é muito bom no pick and roll, até por conta da sua envergadura, ele consegue sempre enxergar bem ali os jogadores enxutando. Eu gosto muito dele jogando sem a bola também, se movimentando. É um cara que arremessa muito bem também, então ele complementa muito bem qualquer ataque que você tenha, e defensivamente ele também é muito inteligente. A questão da envergadura, ele é um cara que consegue se posicionar muito bem, roubar muitas bolas, e acredito que é um desses jogadores que é sempre interessante você ter um time, talvez não tenha o maior teto, mas é aquele que você sabe que vai dar muito certo, porque ele praticamente não tem falhas no seu jogo, ele é um cara, ele seria muito bom pro Pistons, por mais que o Pistons ainda não tenha aquele grande jogador, né, que provavelmente você acaba buscando essas primeiras escolhas. Eu vejo um pouco de preocupação quanto à mecânica dele de arremesso, mas parece que o aproveitamento é bom, né? Ela é feia, mas entra, né? Sim, e é um cara que é muito novo ainda se desenvolvendo, né? Acredito que ele pode ajudar o Pistons em vários aspectos e eles começarem a sua reconstrução, enfim, né? Ele chutou 42% na bola de 3. Isso que eu vi, mas o pessoal até pôde ver aí que eu coloquei os highlights dele, né? O arremesso dele é bem estranho, né? Mas como é que você tem um aproveitamento dele de lance livre aí, Guia? Deixa eu pegar aqui só um minutinho. Se eu não me engano, era bom. Porque... Lance livre 82%. Bom, é porque... Até é um negócio que o Kevin O'Connor do The Ringer fala bastante, que é um negócio meio doido, né? Que o aproveitamento de lance livre, muitas vezes, ele se relaciona melhor com o aproveitamento de 3 na NBA
do que o próprio arremesso de 3 no basquete universitário, né? Que é um Realmente negócio... realmente é um bom indicativo, né? E um exemplo disso é o Fultz, né? Que teve em Washington State, né? Ele teve um bom aproveitamento de 3, mas não era bom do lance livre, né? Aí, claro que foi o pior cenário possível e imaginável, né? Mas é um exemplo disso. Sobre o Pistons, né? É difícil você avaliar assim, como é que o jogador se encaixa, porque o Pistons tem uma das piores situações na NBA atualmente e você tem seus dois melhores jogadores, caras que não se encaixam na linha do tempo da franquia, que é o Derrick Rose e o Blake Griffin, e qualquer jogador bom aí, não tem nenhuma posição, não tem nada que seria redundante para os Pistons, né? Tudo eles precisam. O Haliburton pelo menos é um cara que parece ser bem seguro, né? Tem um piso relativamente alto, não vai ser uma super estrela, mas ele tem um piso considerável. Vamos andando aqui nesse draft, ninguém quer ouvir muito sobre Detroit Pistons. Poxa. É isso. Mas vamos seguir agora pro New York Knicks. Teve uma pergunta aqui perguntando sobre o Ntilikina, né, o Nicotina, o famoso Nicotina, sobre o Killian Hayes, né? Mas agora já passou o momento, fica registrado aí, Rodrigo, que você mandou a pergunta. Mas agora é o Vitor que vai fazer a escolha do New York Knicks, sob nova direção, né? Quem sabe aí pode ser, enfim, o momento que os Knicks vão se reencontrar. Mas, Vitor, quem que você escolhe nessa posição? Com a escolha número 8, eu vou escolher o Devin Vassell, o ala de Florida State, que, assim, eu acho ele um jogador fenomenal. Passou 2 anos no college, aproveitamento excelente. Excelente não sei se é a palavra, mas muito bom de 3. Eu lembro disso. Também acho, assim, ele um dos melhores wing defenders que tem, né? Ele é um cara que é muito bom dos dois lados da quadra. Comparado ao Thybulle, né? Sim, pode ser, sim. E, cara, eu acho que ele é um cara que vai chegar e já vai ajudar muito o Knicks. Diferente do R.J. Barrett, né, que eu gosto muito do R.J., mas a primeira temporada ele foi meio que um fiasco, na minha opinião. Eu acho que, assim, o Vassell ele vai chegar e já vai ajudar bastante o Knicks. Inclusive, se o Knicks quiser aí, talvez já conseguir montar uma equipezinha para disputar playoffs, talvez trazendo ali, teve rumores já deles trazendo o Westbrook, teve rumores deles, acho que trazendo o Hayward também, né? Acho que o Vassell seria um cara legal para colocar junto desses caras, porque é um bom defensor, é um cara que já chegaria rendendo legal na NBA. E isso o Knicks a gente vê que não tem acontecido, né? A gente vê aí os últimos drafts deles. Teve Kevin Knox, que fez uma boa temporada, na segunda mal jogou. Teve também aí o R.J. Barrett, que na primeira temporada foi assim bem abaixo do que eu esperava pro R.J. Já disse, sou fã dele, mas aproveitamento muito ruim, assim, tem que desenvolver ainda muito o jogo dele. E tem o Ntilikina, que até hoje não deu em nada, né? Eu gosto dele, mas não deu em nada. O único cara deles novo que tá indo bem, Mitchell Robinson, que foi uma pick de segundo round, sim. E, bom, acho que o Vassell seria uma escolha perfeita ali, joga na 2 e na 3, e seria um cara que não vai ser um All-Star, um cara de highlight, um Zion Williamson e tal, mas é um cara que rende. E acho que é isso que o Knicks precisa. Então, isso que eu ia te perguntar, qual que você vê o teto, como que você vê o teto do Vassell? O cara que pode sonhar em um dia ser All-Star, um cara para ter múltiplas All-Defense Team, de repente um cara de rotação, porque eu vejo alguma discordância ali, há quem diga que se ele desenvolver um bom arremesso de 3 e tal, ele pode ser um cara legítimo ali, 3&D, de alto nível, mas assim, qual que você vê o teto dele na NBA? Cara, eu acho que ele tem sim potencial para ser All-Star aí algumas vezes. No leste é mais fácil, né? Também tem isso. No Knicks ainda, né? E ele é um cara que teve 41% de aproveitamento do perímetro na segunda temporada. Chutou 3,5 bolas, talvez não seja um volume espetacular aí, né? Eu acho que na NBA ele vai ter que aumentar um pouquinho esse volume. Mas assim, o teto dele, cara, eu vejo ele conseguindo ser All-Star aí algumas vezes. Também tenho quase certeza que ele vai ser All-Defensive Team. All-NBA Team, acho que não. Mas, assim, é o que a gente falou, né? Ele pode acabar tendo as stats muito infladas pela equipe do Knicks. Eu gosto bastante dele, eu acho que ele é um cara que tem tudo pra ser muito útil, mas eu lembro de, num desses mock drafts da vida aí que eu tava lendo, a comparação dele sendo o KCP, né? Aí eu falei, pô, Pistons então esquece, pelo amor de Deus. Vamos seguir agora pra escolha número 9 do Washington Wizards, que
se viu envolvido em boato uma possível troca de John Wall com o Westbrook, né? Que seria uma das trocas mais deprimentes da história da NBA. Mas É a cara do Wizards, né? se bem que eu não, sinceramente, eu não culparia eles se eles fizessem, né? Porque John Wall já não joga desde, sei lá, 2011 que ele não joga, não sei direito, né? Mas eu teria que ser simpático ao John Wall, porque eu lembro quando teve aquele jogo Wizards e Bulls, eu fui cobrir lá com a Record na época, e ele foi super simpático, atendendo a nossa equipe muito bem, então tem que ter esse nível de simpatia aí em relação ao John Wall, mas o cara tem que jogar, né? Pelo amor de Deus. Qual a última vez que ele jogou foi o quê? 2018? Dezembro de 2018. É um Vai negócio, fazer 2 anos aí. é um negócio inacreditável. Mas, Gui, você tá com a escolha. É um pouco Pistons também, né? Você tem que fazer uma escolha ruim aí pra honrar o time que você tá selecionando. Apesar de eu achar que eu gosto do Hachimura, né? Acho que eu tô na minoria porque eu gostava dele lá no college. Eu Mas. sou hater. Eu também. Também sorri. Eu tô na minoria. Mas eu gostava dele lá no college, lá em Gonzaga. Achava que ele ia ser melhor que o Brandon Clark, mas eu tava redondamente errado quanto a isso. Mas, Essa aí foi ousado. É porque- Gabriel, se te ajuda, teve 20 times que entenderam que o Clark não era isso também. é porque é um negócio muito engraçado college e NBA, né? Porque lá em Gonzaga, o Hachimura era o melhor jogador de Gonzaga. Não tinha nenhuma dúvida quanto a isso. Ele era o cara de Gonzaga, né? Só que a NBA é totalmente diferente, né? Acho que talvez seja. É tão diferente quanto o futebol americano universitário e NFL, não vou dizer mais. Talvez mais. Mas enfim. Gui, por favor, a escolha. Eu tava em dúvida entre dois prospectos aqui que eu não imaginaria talvez um deles chegando. Tava analisando aqui o que eu faria, mas eu vou de Patrick Williams, de Florida State. Um ala bem versátil, bom marcador. Não teve o melhor aproveitamento de 3, mas tem uma mecânica interessante. O time precisa ter um cara que emule um pouco o que foi o Otto Porter nos seus melhores dias, um cara que ajuda defensivamente, marca o perímetro, consegue ajudar tanto o Bill quanto o Wall nessa marcação e que também ofensivamente vai conseguir produzir bolas de 3. Então é um pouco da necessidade do time, acreditando que o Wizards ainda vai tentar ser competitivo de alguma forma com esses jogadores. Eu acho que o Patrick Williams tem um encaixe interessante com esse time aqui para ajudar já de imediato. Ele é um pouco projeto, né, Gui? Porque ele é um cara que fisicamente ele parece que tem todas as ferramentas do mundo. Defensivamente ele pode ser um cara especial, mas o jogo dele ofensivamente ainda tem que ser muito desenvolvido, né? O ball handling, o arremesso de 3. Do ball handling aqui, se ele cair no Wizards, eu nem acho que seja uma necessidade, porque a bola vai flutuar muito na mão do Bill e do Wall, mas ter essa bola de 3, ele precisa desenvolver aqui para conseguir ajudar o time. A escolha até em relação ao Williams e não ao Okoro cai muito por conta disso, né? O Hachimura é um cara que não chuta de 3, então pensando no encaixe desse time, eu acho que o Williams tem um potencial de desenvolvimento interessante. O pessoal aqui no chat tá reclamando que o Tite não botou o Vinícius Júnior, né? Mas acho que ele errou. O João Eduardo Dutra errou a live. Mas assim, ele é companheiro de time do Vassell, né? Que foi a escolha anterior. Mas ele era reserva em Florida State. E eu sei, Devin Booker, Dante DiVincenzo e tal. Mas não te preocupa um pouco ele não ter conseguido ser titular em Florida State, que também não é nenhum peso pesado do basquete universitário? É porque isso é mais comum do que a gente imagina quando a gente não olha os grandes talentos. É um cara que tinha um teto interessante, mas só que normalmente muitos desses programas colocam caras mais já consolidados, com tempo maior de quadra, e acaba trazendo esses freshmen muito mais para um desenvolvimento, para entrar um tempo menor e ganhando experiência. Não me preocupa, Gabriel. Faz sentido, sim. Desculpa por ter perguntado, Gui. Desculpa. Não, que isso. Eu concordo com o Gui, né? Mesmo que ele falou assim, a gente vê muita universidade às vezes preferindo pôr um cara de 21 anos, algo assim de titular, né? Um senior. Já tem mais cancha, né? E o Williams é muito novo, tipo, se eu não me engano ele vai fazer 19 anos ainda. Se eu não me engano ele ainda não tem. Como é que tem a tela aqui? Peraí. Deu um maior trabalho pra fazer, vou botar a tela de novo aqui, por favor. 19 anos, já tem 19 anos, 2,3 metros.
completou em 26 de agosto, recém-completado, aí tem 19 anos e 3 meses. Então, cara, é um cara muito novo ainda, assim, eu entendo totalmente a escolha de Flórida para deixar ele aí no banco. O meu medo, Gabriel, é como eu concordo com tudo que você falar, né? Até você mesmo falou, é um projeto, esse jogador que você tem que desenvolver muito bem ainda, principalmente a parte ofensiva, ele é muito cru. Meu medo é justamente esse. Seria o Wizards desenvolvendo um jogador. Então, esse eu tenho um pouco de dúvida, mas não tem como contestar a escolha. Inclusive, ele é um cara que vem subindo muito nos últimos tempos. Né? Inclusive, cotado muito forte para os Pistons, né? É isso que eu ia falar, né? Dizem que ele não passa do Pistons, né? Dizem que ele já tem a promessa do Pistons, que se ele chegar na escolha 7, dali ele não... Eu sou contra, hein? Porque eu sou um fã de Secou Dom Boyar, e acho que isso aí tiraria minutos dele. E o Dom Boyar, ele tem que ganhar minutos no seu Pistons, eu vou fechar a sua franquia se ele não ganhar. Por favor, me cara faça também favor. Precisa bem cru ainda, que tá se desenvolvendo muito, né? Bem parecido nisso também. Então vamos ficar falando de Pistons não, senão vão me deprimir. Mas vamos passar agora pro... Agora eu tô em dúvida, Léo. É porque a gente conversou sobre isso hoje. A escolha número 10 do Phoenix Suns. Sim. Não foi uma escolha trocada pelo Chris Paul, né? Então não é. A grande vitória do Suns foi não colocar essa pique no pacote. Verdade. Exato. Mas, Léo, quem que você coloca no Phoenix Suns que agora tem Chris Paul no seu backcourt? Inclusive, ter que agradecer o Gui, porque ele citou o nome que eu já tinha esquecido, que pra mim não sobraria de nenhum aqui. Então, no Suns, o Okoro vai comer. Isaac Okoro, de Auburn, o ala, 19 anos. Eu vejo o Suns com um time já bem completinho, né? Com o Chris Paul agora, o Booker, já tem o Michael Bridges evoluindo, o Cam Johnson também, que jogou bem na bolha, é um cara importante na ala ali. Eu vejo o Okoro sendo um defensor muito completo, né? Talvez um dos melhores defensores de perímetro da classe. É muito versátil nisso. Os atributos físicos dele também sempre chamam a atenção. Ele é um cara que tem muita impulsão, muita envergadura. E acredito que ele defensivamente já chega até bastante bem pronto para a NBA. E é um cara ainda que, por conta disso, já pode contribuir. Por agora, eu acredito um pouco que o Suns já imagina, né? Eles querem voltar para os playoffs. E como o teto dele ainda pode crescer muito mais, ele precisa evoluir, obviamente, a questão dos arremessos, né? Que a gente tem até um pouco de dúvidas em relação a isso, se ele vai realmente se desenvolver um arremessador pelo menos ok, né? Para acabar não sendo um André Robertson da vida, mas pelo talento defensivo e caindo na escolha 10 ali para o Suns, que acredito que precisa um pouco pensar já agora, mas não tem tanta necessidade em nenhuma posição assim, eu colocaria o melhor talento para eles, que é o Okoro. Eu gosto dessa escolha, acho que não dá pra ter wings demais na NBA atualmente. Eu gosto e me surpreendo, assim, porque ferrou todo o meu mock, cara. Não quero mais falar com o Léo. Mas eu nem coloquei ele no Suns ali, entre as opções, porque eu não imaginava que ele sobraria. Mas um bom prospecto mesmo. Vamos seguir. Agora a gente vai passar um pouquinho mais rápido pelas escolhas, né? Pra não ficar muito longo, né? O top 10 é o que todo mundo quer saber. Mas sempre tem aí depois os Giannis da vida. Enfim, os caras que saem... E esse é um draft... um grande candidato daqui a uns 3, 4 anos. A gente olhar ali que saiu um monte de cara na 12, 13, 14 que são os melhores jogadores da classe. Não ficaria surpreso. Mas teve um bom encaixe que o... Quer dizer, não teve um bom encaixe, desculpa. Eu ia falar que o Léo selecionou pro Bulls, mas o Gui não vai poder selecionar pro Spurs, que vai ser o Vitor. A não ser que eles queiram fazer uma troca de última hora aí, mas acho que não dá tempo. O Gui pode cornetar, né? O Gui pode seguir. Tá pronto ali pra cornetar a escolha do Vitor para o San Antonio Spurs, que surpreende um pouco, salta os olhos aqui ver o Spurs selecionando tão alto assim no draft, né? Não é algo que a gente tá acostumado. Desculpa, Gui, por tocar nesse ponto. Mas, Vitor, quem que você vai selecionar pro Spurs? Cara, eu vou selecionar um cara que, assim, ele não vai pro Spurs, eu tenho certeza, até porque eu tenho certeza que ele vai sair antes. Ele não combina com o Spurs, mas na pick 11 ele vai estar disponível. É o Obi Toppin. Chora, hein, meu amigo. Eu acho que, assim, o Obi Toppin, ele é o prospecto talvez que eu menos goste desse draft. Ele é muito ruim defensivamente, assim, Vende a escolha bem, por favor, Vitor. É nulo defensivamente. Porém, na equipe do Spurs, eu acho que a equipe do Spurs atualmente não tem um cara pro futuro que seja exatamente um scorer.
e eu talvez veja um pouco de capacidade nisso nele aí. Ele teve um bom aproveitamento do perímetro, ele também é um cara que ele se aproveita muito de dunks para pontuar, né? Então, assim, ele é um pouco versátil no ataque, apesar de ainda ter muito a melhorar. E ele é um prospecto um pouco mais velho, assim, então eu acho que ele já chegaria contribuindo bastante na NBA. Porém, tem essa questão aí da defesa dele, que é simplesmente terrível. Mas, assim, eu escolhi mais ele, eu acho que ele vai sair, para mim, ali no top 7, com certeza. Para tristeza de todo torcedor aí, para tristeza do torcedor que seleciona ele. Mas, assim, considerando que ele tá em 11 ainda aqui, eu acho que não dá pra gente continuar jogando ele pra frente, assim, porque senão o cara não vai sair por ninguém aqui. Acho que ninguém tá querendo ter ele nesse mock. Eu tava até pensando aqui, Buras, refletindo e falando, putz, eu tô no Kings na 12 e ainda não saiu o Toppin, e eu acho que o GM deve pegar ele a qualquer custo. Espero que não seja o meu Spurs que faça isso, mas é justamente essa questão. Eu tenho visto uma comparação dele ao Stoudemire, né? Pela questão também dele jogar um pouco na 4, talvez na 5 e tal. Pick and roll, né? Recebe muito bem. Mas esse negócio dele ter 22 anos já e ainda ser bem magro, né? Isso pesa muito, né, cara? Já era pra ele estar com um corpo mais pronto, né? Ele projeta pra jogar na posição 5 na NBA, né? Ele não vai ser power forward na NBA, né? E eu acho que também ele tem muita chance de ser o pivô, né, de uma equipe. Eu acho que o Spurs carece, inclusive, de homens ali para o garrafão, né? Eu sou fã do Samanit, assim, acho que ele gostaria de ver ele ganhando mais minutos, mas ele não ganhou ainda. Fico aí, eu não sei exatamente o porquê. Eu acho que o Topa vai acabar virando aí, se ele fosse pro Spurs, o que não vai acontecer, eu quase tenho certeza disso, vai ser o pivô deles, né? E assim, é o que a gente falou, cara, eu não gosto dele como prospecto, já é muito velho, assim, ele não é um velho igual o Grant Riller. Você tá começando a ofender a gente, Vitor. Você é mais novo aqui, provavelmente, acredito que é o mais novo, você tá começando a ofender a gente aqui com esse negócio. Não, jamais é minha intenção, mas a questão é que, assim, para um cara de 22 anos, eu esperava que ele chegasse mais pronto na NBA, né? Tem o Grant Riller, como eu mencionei aí, que ele vai fazer, acho que, 24 logo, mas ele vai ser um cara que ele vai chegar na liga e ele já vai, assim, render pra caramba, assim, ele mostrou um potencial muito grande no college, ele justamente não vai ser escolhido antes justamente pela idade, mas o Topan não mostrou, assim, ele não, pra mim não mostra muito teto de evolução, mas esse é o grande problema. Mas se tem um time que pode fazer ele defender é o Spurs, né? A gente lembra do David Lee, por exemplo. Exatamente, assim, eu creio que o Spurs vai transformar ele em outro jogador. Que mais um milagre do Pop? Mas vai ser um jogador europeu aqui, na verdade, né? Vamos ser sinceros, né? Ele o cara que vai ficar um ano sem jogar muito. Vai ficar na Euroliga lá ainda. Mas lembra um pouco, para os fãs de NFL que estão aqui assistindo ao mock, acho que lembra um pouco a questão do Brandon Whedon, talvez, né? Que foi um quarterback que entrou no draft, se não me engano, com 27 anos, 26 anos, um negócio desse. E nunca deu certo. Mas vamos para a escolha número 12 do Sacramento Kings, que não vai ser o Léo, apesar da camisa dele ali atrás no fundo. Vai ser o Guilherme. Gui, quem que você vai escolher para o Kings? Que tá num momento interessante, né? De meio... Não sei se é a palavra certa. Não, eu quis ser simpático, né? Mas é um time que também precisa ser competitivo em 2020-2021. Mas eles trocaram um dos jogadores aí bem interessantes. Bogdan Bogdanovic vai agora rumo ao Milwaukee Bucks, em troca do DJ Wilson, Donte DiVincenzo e Ersan Ilyasova só para bater salário. Aqui, pensando um pouco na necessidade do time, eu iria de Saddiq Bey. O ala de Vila Nova, é um sophomore, é um cara que tem uma defesa bem interessante, é um cara que tem um arremesso de 3 também interessante, então acho que pode ser um encaixe interessante aqui para o time dos Kings, que precisam reforçar sua ala. Eles tentaram apostar no Barnes na última temporada, eu fui muito contrário a esse movimento, e acho que trazer o Saddiq Bey aqui nessa escolha pode ser um complemento, já pensando no futuro, que começa a melhorar um pouco o time. Eles têm teoricamente, né, se tudo der certo, eles têm o armador do futuro já, né, do presente, né, porque o Fox já é um excelente jogador. Eles precisam dar espaço aí pro Marvin Bagley, né, lá na frente, né, então
traz aí um wing. Acho que faz sentido mesmo essa escolha. Vamos passar agora para a 13ª escolha do New Orleans Pelicans, que vai ser o Léo que vai escolher. O Pelicans que cheio de jogadores jovens, cheio de escolhas extras. Será que é um time que pode ir tentar dar aquela escolha 8 ou 80 aqui, arriscar, ou você vai em alguma coisa mais conservadora? Léo, quem que você vai escolher? Léo, agora é hora de splash, hein? Bom, inclusive o Gui acabou me ferrando um pouco novamente, né, em mock draft, porque era a minha escolha. Porque o Saddiq Bey é um grande defensor e poderia ajudar, inclusive, o Pelicans a melhorar já nisso, que eu imagino que eles estão querendo evoluir, né? Porque o Pelicans é um time muito novo, só que já visando ter algum encaixe, já tem alguns bons jogadores, inclusive o Ingram já podendo renovar contrato, o Lonzo Ball. Então é um time que pensa para o futuro, mas já está querendo formar um elenco. E por conta disso eu vou selecionar o Aaron Nesmith, porque 20 anos, né, um cara que eu vejo talvez o melhor arremessador desse draft. Gosto muito dele se movimentando, conseguindo achar o melhor arremesso. Acho que é um defensor, principalmente de perímetro, muito bom, entendendo a rotação, onde está melhor posicionado. Então acredito que ele é um cara que já chega até talvez para já suprir a ausência depois do Edic, que já está no seu fim de carreira, né? Um cara que já chega sendo um grande arremessador, encaixando bem com o Ingram, com o Lonzo, com o Zion. Acredito que eles devem procurar esse tipo de jogador agora nessa posição. Eu vejo como uma escolha interessante para eles. Ele é comparado ao... Agora me fugiu o nome, o guard do Kings, né? Que é um bom arremessador também. Putz, me fugiu o nome agora. Buddy Hield? Buddy Hield, ele é comparado ao Buddy Hield, né? E realmente é o melhor arremessador desse draft. Eu acho que é um daqueles caras que eu falei no começo sobre caras que não vão ser estrelas, mas é um cara que qualquer time vai querer ter. Ele é um complemento, né? Ele é um cara que vai ser uma estrela, que vai criar para os companheiros. Ele é um cara que complementa bem o time. Se eu não me engano, eu vi uma comparação dele ao Seth Curry, né? Não o Seth Curry, né? Mas, enfim, vamos seguir agora para a escolha número 14. O Vitor vai escolher para o Boston Celtics, que teve muitas escolhas recentemente, mas tem um retrospecto meio negativo, né, Vitor? Não vem acertando muito nessas escolhas. Cara, eu acho assim, eu vejo os jogadores que o Boston selecionou nos últimos anos com muito potencial. Eu gosto bastante do Langford, por exemplo, mas eu acho que assim, eles têm que procurar conseguir desenvolver melhor esses jogadores que não chegam já como estrelas, né? Como chegou o Tatum e talvez até o próprio Jaylen Brown aí, que demorou um pouco para engrenar, mas foi mais fácil, né? Com a escolha 14, eu vou selecionar um cara que também vai precisar de ajuda para se desenvolver. Que, assim, até peço perdão aí pro Gabriel, que eu não tinha falado dele antes, para ele aí, mas eu vou de Cole Anthony. Cole Anthony, que assim... North Carolina. É um cara que, assim, eu não tenho ele atualmente como um dos meus 5 melhores point guards dessa classe, mas o potencial dele é para ser um dos, sei lá, 2, 3 melhores, até assim. Ele teve muitos problemas com lesões em North Carolina, né? Teve algumas questões ali do aproveitamento dele, afins. É o primeiro cara que eu não tenho highlights pra botar, só fazer esse parênteses. Nos perdoe, Gabriel, porque eu havia esquecido dele, mas é um cara que, assim, antes da temporada começar, era uma pick top 10 certeza, cara. Se você não pusesse ele no seu mock no pick top 10, pô, bizarro, assim. E agora ele tá aí, tem gente que coloca ele no fim da loteria, tem gente que coloca ele até ali pela 20, 25. Eu, sinceramente, não escolheria ele ali. Eu, se fosse o Celtic, escolheria alguém um pouco que já tenha provado um pouco mais, não pensando só no potencial. Mas eu acho que o Celtics não vai deixar essa oportunidade passar, não, viu? Até porque eu tô vendo que a equipe não me parece tão desesperada para vencer quanto eu pensava. Tá tendo aí uns boatos de talvez o Hayward ser trocado para Atlanta. E a única coisa que pode vir de volta de Atlanta é ou o Clint Capela, que eu acho que não vai, que seria bom no Celtics, né? Ou uma pick ou um jogador jovem. Então, assim, eu acho que o elenco do Celtics ainda não vai disputar o título novamente na próxima temporada e vai continuar desenvolvendo seus jovens. O Cole Anthony lembra um pouco a situação do Nasir Little, né? Que também era um prospecto recrutado com muito... Era prospecto 5 estrelas e tal, mas nunca conseguiu se encaixar em North Carolina, né? Acabou saindo um pouco mais baixo. Ele é um exemplo
que acho que o Michael Porter Jr. é um exemplo disso também. É um cara que, se pudesse ter ido do high school direto pra NBA, teria sido uma escolha muito mais alta, né? O próprio Cole Anthony eu acho que se encaixa muito, então tem essa semelhança aí entre os dois. E os dois saíram do high school como o terceiro melhor jogador do país, o Cole Anthony e o Nasir Little. E assim, eu amo o Nasir Little também, acho que ele tem muito potencial para desenvolver, mas assim como o Cole Anthony também é cru, vai precisar de um trabalho. Teve problemas lá em North Carolina. Vamos seguir agora para a escolha número 15 do Orlando Magic. Gui, quem que o Orlando Magic vai selecionar? Cara, eu tinha um nome aqui já garantido que eu coloquei, mas eu imaginava que Kira Lewis não chegaria pro Orlando Magic. E eu vou de Kira Lewis aqui. É sem dúvida o jogador mais rápido, mais veloz desse draft. Muita gente compara sua velocidade com o Fox do Sacramento Kings, mas diferente do Fox, que tem uma infiltração ao aro bem interessante, ele tem um chute aqui de fora que complementa esse jogo, e o Orlando precisa de armadores jovens e também precisa desse chute de fora. É um time que é muito engessado na questão de finalizações do perímetro, e o Kira Lewis é um desses caras que podem contribuir. É muito jovem, tem 19 anos, acho que 19 anos e um mês recém-completados, então é um cara também que o Orlando aqui na escolha 15, final de loteria, pode olhar muito para o futuro, é um cara que pode ajudar já de imediato também. Quem tá assistindo aqui viu que eu botei aqui, era pra botar os highlights do Kira Lewis Jr., mas eu fiz alguma besteira que no do Kira Lewis Jr. tá o RJ Hampton. E no do RJ Hampton não tá o do Kira Lewis Jr., eu não sei o que aconteceu. Então, ele é um armador muito veloz, né, Gui? Eu vi até uma comparação dele, se eu não me engano ele é de Alabama, né? Ele não é de Alabama? Sim, Alabama. Ele foi comparado, eu vi ele sendo comparado um pouco até ao Colin Sexton, né, que também veio de Alabama. Você acha que é uma comparação justa? Olha, eu acho ele mais inteligente. É um cara que sente o jogo, que consegue entender o jogo melhor, né? Mas ele já jogou 3 contra 5, como o Colin Sexton fez em Alabama naquele jogo, é isso? Isso eu acho que ele provavelmente nunca fez. Vamos seguir agora para a escolha número 16, que é do Houston Rockets agora, que a equipe adquiriu numa troca com o Portland Trail Blazers. Aliás, foi uma troca que a gente não falou, né, pelo Robert Covington. Léo, o Houston Rockets num momento estranho, né, que parece que tá desmoronando tudo que eles construíram nos últimos anos. Quem que você acha que eles vão escolher ali? Bom, o Rockets foi um desses mais difíceis de tentar ver o que eles poderiam fazer, né? Porque a gente tem essa questão do Harden, Westbrook, que a gente imagina que vão ser trocados, mas ainda não foram, né? Eu tinha para mim que eu ia no Cole Anthony, porque eu acho que era o melhor talento, e eu acredito que sobraria. E fico triste aí com o nosso amigo Buras. Mas eu vou selecionar um cara que eu gosto muito, que é o Pistol Achiuwa, de Memphis, né? Um ala, um pivô. Eu gosto. Óbvio, você vai pensar, eles precisam muito de um pivô hoje, né? Obviamente, pro futuro, talvez não seja a grande questão, mas eu gosto dele, é um cara que combinaria bastante, inclusive nesse time, porque ele é um pivô muito ágil, que consegue marcar mais de uma posição, a parte do atleticismo dele é muito bom ainda, obviamente precisa desenvolver o arremesso, eu acredito que ele seja capaz de arremessar a parte ofensiva, né? Acredito que ele perde muita bola ainda, comete alguns turnovers, por ser um pouco cru ainda nessa questão, mas a questão de atleticismo, a força física dele, a agilidade, já chama bastante atenção, e é um cara que eu também não sei se sobraria nessa posição, eu vejo como um bom valor aqui. É aquele pivô que ele acha que joga mais do que joga, né? Se ele conseguir entender as suas habilidades, o seu papel em quadra, ele pode render muito mais do que rende. Ele parece ser versátil também em questão de trocar contra jogadores menores, né? Eu acho que projeta bem. Você queria falar, Vitor? Qual era a universidade dele mesmo? Eu esqueci. Memphis, isso. Não tinha highlight dele aqui também. Então, tem aqui, tem acho que só... Não, tem 2. 2 que não entraram ainda. Vamos ver aí quem que vai escolher. Se vocês não escolherem, pelo amor de Deus. Mó trabalho aqui pra botar o negócio. Vocês não escolhem o cara, por favor. Mas Gabriel, que a gente tá em sintonia aqui, eu não errei nenhum, hein? Vamos passar agora pra 17ª com o Vitor.
Minnesota Timberwolves, que eu não, sinceramente, eu não sei como eles adquiriram essa escolha, não anotei aqui, mas enfim. Vitor, por favor, quem que você vai escolher pra eles? Com a 17ª escolha para o Minnesota Timberwolves, eu vou escolher o Jalen Smith, que é o pivô, o ala pivô aí. Um cara que teve um aproveitamento bem legal do perímetro, né? Evoluiu muito seu jogo. É um bom shot blocker. É um cara que acho que o encaixe dele com o Towns seria muito interessante, porque o Towns a gente sabe das fragilidades defensivas dele. Então, assim, seria bom ter esse cara aí, né? Que é um bom reboteiro, consegue pontuar do perímetro aí. Então, eu acho que para os Wolves, essa segunda escolha vai ser bem clara. Vai ter que ser um ala ou ala pivô que saiba defender. Porque, assim, uma equipe com D'Lo e Towns tem que cercar de bons defensores. Ele é uma espécie de Brook Lopes, né? Defensor Sim. de garrafão, arremessador, é o que muitos times estão procurando por agora. Mas será que não faria mais sentido você não ter esse cara pra forçar o Towns a ser o pivô em tempo integral? Cara, eu tenho medo de forçar o cara a isso, né? E talvez ele poder, assim, virar um bom defensor e perder aquele potencial ofensivo que ele tem. Porque ofensivamente o Towns, cara, eu acho assim, eu acho ele até mais completo que o Jokic nessa questão, porque se você vê aí os aproveitamentos dele, é coisa de outro mundo. É um pivô que chuta, sei lá, 7 bolas de 3, até mais por jogo, e tem um aproveitamento de 40%, cara, na última temporada aí. Então, assim, eu acho que dá pra. Ele já se tornou um defensor melhor do que ele era antes. Acho que ele ainda tem muitas falhas, né? E eu prefiro deixar ele como principal pontuador da equipe. Vamos. Vitor jogou a bola pra mim, eu tava tossindo. Vamos passar agora pra escolha número 18, Dallas Mavericks, Gui. Quem que você acha que eles vão escolher? Quer dizer, quem que você escolherá pra eles? Eu tô bem feliz com essa escolha aqui que sobrou para mim. Eu acho que a gente falou de defesa na escolha anterior, justamente para proteger o principal jogador, Tyrese Maxey. É um excelente defensor primário, marca também sem a bola. O Doncic precisa de um armador ali que defenda, consiga ajudar defensivamente os Mavs. Então é minha escolha aqui, Tyrese Maxey. Ele pode pegar os armadores menores, né? Que é o que dá trabalho aí. O Luka, ele joga de armador, mas ele não é o cara que marca o armador no outro lado. Então, contra caras menores, tipo, sei lá, o Damian Lillard, de Aaron Fox, Chris Paul, é um cara bem interessante para se ter, que projeta-se como um excelente defensor mesmo, né? Ele que jogou em Kentucky. Obviamente, armadores de Kentucky normalmente acabam dando um fruto na O liga. próprio Fox. É um cara que tem também essa velocidade, consegue ser um parceiro, poderia ser um parceiro interessante com o Doncic para jogar em velocidade, ele recebendo alguns passes em movimento. Então, eu acho que tem um encaixe interessante aqui para jogar com o time. E ele não tem a bola de 3, o chute do perímetro como uma das suas qualidades, e o Mavericks é um dos times que melhor chutam de fora. Tem mais. Não, Ele tinha highlight, felizmente. Então tem mais. Eu tinha esquecido dele. Tem mais 2 caras que tem highlights aqui. Por favor. Se chegar no final e não tiver, eu vou mandar pelo WhatsApp pra algum de vocês. Se bem que o celular tá fora, tá sem bateria. Enfim. Presente. Por favor. Eu vou mandar no chat aqui no Skype. Aí vocês, por favor, escolham. Mas vou seguir agora pro Brooklyn Nets com a 19ª escolha. Que sabe-se lá se essa escolha vai ser deles até amanhã. Do Houston Rockets. Léo, na verdade, desculpa. Léo, quem que os Nets vão escolher? Bom, pro Nets, né, imaginando que eles ficariam com a escolha, eu vou com o Desmond Bane, um alarmador de 21 anos, e até por conta disso já, de ser um cara um pouco mais experiente, eu acho que ele já chega, por questão física também, já é um cara bem forte, já ajudando agora, é um grande arremessador, acredito que ele é um desses arremessadores bem completo que consegue arremessar após o drible, se movimenta muito, consegue sempre estar buscando essa melhor posição para arremessar. E aquilo, né? Um time que tem Kyrie Irving, tem Kevin Durant, talvez o Harden, né? Precisa de muitos desses arremessadores. Eu gosto dele, é um cara que eu vejo também sendo um potencial bom defensor de perímetro. E para completar um time já muito forte, você precisa desses caras. E sobrando nessa posição, acho que é uma boa para eles. E o Desmond Bane, né? Tá bem pronto já pra NBA, na minha opinião. Sim. Ele acho que foram 4 temporadas em TCU, né?
E assim, ele arremessou muito bem, um volume alto, defende até bem, assim, é um team defender também, se eu não me engano, bom. Sim. E, cara, eu acho que se o Nets manter, seria assim, se o Nets, por exemplo, manter aí o elenco que tem e não trocar pelo Harden, com ele vai ser assim, um dos melhores bancos da liga, porque você imagina ele, Jim Wade, talvez o Joe Harris ou o Taurean Prince, um DeAndre Jordan, cara, é animal, né? É Ele é verdade. sênior, ele é sênior, Buras. Sim. Isso. Vamos seguir agora para a 20ª escolha, Miami Heat. Vitor, quem que você vai escolher aqui? Minha escolha, eu acho que ele ainda não foi, assim, eu talvez tenha me perdido um pouco aqui, mas o Tyrell Terry, de Não Stanford, foi. Não foi. não foi. Não Cara, o Tyrell foi. Terry é um armador muito interessante, que ele tem a mecânica de arremesso, se você vê, é idêntica praticamente ao do Stephen Curry. E assim, ele é um cara que ele ainda tem muito teto para evolução, né? Eu acho que assim, o Miami Heat, eu gosto ali do Goran Dragic de titular, mais do que do Kendrick Nunn. E eu não sei se eu sou Heat, se eu mantenho o Kendrick Nunn para as próximas temporadas. Porque o Kendrick Nunn mostrou aí algumas falhas, sobretudo nos playoffs. Eu acho Aí. que a percepção do valor dele atualmente é maior do que o que ele realmente é. Então eu concordo que talvez Concordo. a melhor hora de repente trocar ele seja agora. E ele tem um contrato muito bom, se eu não me engano, são mais 2 temporadas dele ganhando 1 milhão aí. É. Assim, ele é um bom scorer, né? Mas ele não é exatamente um jogador inteligente. Então, assim, eu não sei se eu confiaria tanto nele aí para ter um role importante no Heat. E o Tyrell Terry é um cara que, como eu já disse, é muito interessante, tem muito a evoluir, um arremesso do perímetro muito bom. E acho que, assim, no Heat encaixaria perfeitamente. Vamos seguir agora para a escolha 21 do 76ers, Gui. Quem que será a escolha aqui? Eu penso aqui. Eu admito que o Tyrell Terry é um cara que eu já tava salivando aqui pro 76ers. Eu acho que Então amanhã pensei ele vai sair bem antes disso amanhã, né? bem antes, ele tá num hype bem grande aqui. Eu queria escolher ele antes, mas acabei tendo outros jogadores aqui na lista prioritários. E pensando aqui no Sixers, eu acho que o Josh Green é um jogador que se encaixa bem no modelo do time. É um 3&D, tem uma defesa muito boa, tem um jogo de transição interessante. Ele tem um catch and shoot, que é uma das dificuldades do time também produzir esses chutes de fora. Então acho que pode se encaixar numa necessidade também da franquia. O Sixers também que é um time que tá meio... A gente não sabe ainda, né? Quem sabe o que vai ser esse Sixers com o Daryl Morey, né? Sixers tá meio ferrado, na minha opinião, assim, porque tem 2 contratos aí que são bombas, Horford e o Tobias Harris, né? É. E nenhum dos dois, assim, é bom chutador, né? Já tem o Ben Simmons que não é um bom chutador e o Embiid que consegue matar as bolas, mas não é um chutador também. Então acho que, assim, o Josh Green seria o fit perfeito mesmo, cara. Eu acho Contribui que na defesa, que é um dos pilares desse time. sim. Verdade. Cara, imagina uma formação, por exemplo, com Ben Simmons, Josh Richardson, o Josh Green, o Tobias Harris e o Embiid. Cara, aí 4 jogadores são bons e grandes defensores. Puras. Só o Tobias Harris. E você nem falou o Tybalt ainda, né? Tira o Harris e coloca o Tybalt. Aí é um time que massacra Nossa. todo mundo. E fora que Cara, o Tybalt é um quem excelente vlogger, né? Ele vai fazer vídeos do bastidores bem... Versátil. Muito legal, cara. Aliás, vocês já viram? O vlog dele é muito legal, eu recomendo bastante, né? Principalmente os vídeos lá da bolha. Da bolha foi algo espetacular. É. Muito Sim. bem produzido. Léo, escolha 22, Denver Nuggets. Outra escolha que tem potencial aí pra ser enviada numa troca. Mas quem que você acha que... Quem que você colocaria aqui? Bom, primeiro que eu tinha 2 opções, né? E novamente, o Gui, esse canalha, ele roubou. A minha primeira escolha. O Buras também, com o Tyrell Terry, que seria outro jogador que eu pensaria. E por conta disso, eu vou no RJ Hampton. Obrigado. Que é um armador. Sabia que era esse time. Eu gosto muito dele por a questão de ser um cara defensivamente com muito potencial, até por ser a questão física, né? Ele tem essas ferramentas para ser um grande defensor, tem medidas de elite muito boa, né? Para ser um combo guard. Ainda precisa desenvolver essa bola de 3, que é uma coisa que o Denver precisa bastante, mas eu acredito que, pensando um cara de 19 anos ainda que tem muito para crescer, eu vejo um teto dele até um pouco maior do que essa escolha, né? Ele poderia ser um pouco antes. Acredito que ele pode ser um criador, um jogador para vir do banco,
ter a bola, né? Ele não joga tanto sem a bola, até por essa questão do arremesso, mas eu vejo ele com as ferramentas para o Nuggets desenvolver bem. A gente sabe que o Nuggets, nos últimos anos, eles conseguem draftar esses caras nas posições mais baixas e conseguem desenvolver muito bem. E pelo talento que ele tem, pela parte física, eu acho que ele é um jogador que eles podem trabalhar bastante. O R.J. Hampton é um caso bem engraçado, porque eu lembro que quando ele falou que não iria para o basquete universitário, ia jogar na Austrália, todo mundo ia, o começo do fim do basquete universitário, isso mesmo, não pode deixar a NCAA te explorar e tal. E eu sei que a NCAA é a CBF dos esportes americanos, né, e tudo mais, mas falavam-se tanto disso e o R.J. Hampton agora, se ele tivesse ido pro basquete universitário, provavelmente ele seria uma escolha mais alta do que ele é agora, porque a exposição do basquete universitário é muito maior. Mas é um cara que realmente tem um potencial, era um dos principais recrutas aí quando ele saiu do high school. Mas vamos passar agora pro Utah Jazz, Vitor, com a 23ª escolha. Quem que você vai colocar aqui? Eu vou escolher o que eu mencionei anteriormente, o Grant Riller. Eu sinto, acho que assim, o Grant Riller pode ser uma opção ao Jordan Clarkson, se o Jordan Clarkson não renovar. Jordan Clarkson, que era o principal nome vindo aí do banco, né, da equipe do Jazz. E assim, o Riller eu acho um jogador mais inteligente. Ele jogou onde? Ele jogou em Charleston, um programa bem pequeno, ficou 4 anos lá. E ele é cotado assim para ser meio do, assim, entre a 22 ali, 35ª pick ele pode sair. E ele teve, assim, 22 pontos de média na última temporada, teve um aproveitamento sensacional de field goal, 50% de field goal, é um scorer dos 3 níveis, assim, e é um cara inteligente. Acho que para sair do banco, nessa equipe do Utah Jazz, ele seria muito, muito bem-vindo, sobretudo se não ficar aí o Jordan Clarkson. Olha, eu gostaria de fingir que eu sei quem ele é, mas eu admito aqui que eu nunca tinha ouvido falar do Grant Wheeler. Charleston, tô achando aqui. Wheeler, W-H-I-L-R. Não, R-I-L-L-E-R. Wheeler. Você não preparou o vídeo dele, Gabriel? Eu não faço a menor ideia que ele seja. Eu não entendi direito o que você falou, Vitor. Você pode repetir de novo aqui, só pra eu preencher direito no ticker aqui? Calma Grant aí. Igual Jeremy, né? Grant, G-R-A-N-T. Riller, R-I-L-L-E-R. L-L-E-R. Isto mesmo. Nunca tinha ouvido falar. Procura sobre esse jovem velho já, que esse cara ele vai chegar... E ele é o quê? Ele é forward? Ele é armador. Armador. Nossa, ele, por exemplo, no Bachelor Report... Aqui. No ranking do Bachelor Report, ele é 21º. É porque eu tenho um mock aqui das 2 rodadas que eu não tô achando ele também. Ele é aquele caso estranho desse draft, que ele pode ser, por exemplo, no site do Tankathon, que é 51º ou 21º. Ele tem uma abrangência, ele varia bastante aí no potencial da sua escolha. Bem, aquela coisa que eu falei, os prospectos mais velhos, às vezes, eles são não tão bem quistos, e ele já é bem velho. Tem um, inclusive, que eu não preparei highlight, mas é um que eu gosto, que eu acho que não vai sair nesse mock aqui, mas vamos seguir agora. Vamos passar para a 24ª escolha, que agora eu recebi uma mensagem de alguém aqui, mas eu não consegui ver. Foi minha. Eu tava perguntando se essa escolha foi trocada pros Pelicans ou não, porque eu tinha ela como dos Bucks, mas eu vi agora pesquisando rapidamente na internet ela nos Pelicans. Com vocês. Eu acho que é dos Pelicans. Eu tô aqui no Draft Room e tá aqui como do Pelicans. Então, que eu acho que o Kevin O'Connor hoje à tarde ele colocou dos Pelicans. Eu acho que na hora que eu preparei só tinha que eram 3 escolhas, não quais escolhas, né? Mas vamos botar aqui Pelicans, já substituir. Com a 24ª escolha, Gui, o Pelicans vai selecionar quem? Bem, o Pelicans aqui tá pensando em talento, né? A gente vendo o movimento de hoje, eles estão pensando em talento. Então eu não consigo deixar passar o Aleksej Pokusevski. Mas de novo, cara? Ele já saiu? Não, ia ser a minha escolha de novo. E também ia ser a minha em um momento. Gui, por que ele não é o novo Dragon Bender?
Ele pode ser ainda, né? É. A Esse gente é o meu estava até medo. discutindo isso no nosso podcast dessa semana, que também fizemos um mock, e o que a gente estava falando é que o Dragan Bender chegou bem tímido na liga, acho que nem o Bender esperava, nem a mãe dele esperava ele sair tão alto, e obviamente isso jogou um holoforte em cima de um cara muito tímido, que chegou já na NBA com muita vergonha, muito tímido, muita gente falava que isso afetou muito o jogo dele, ele chegou no Suns também, que tinha uma época de desenvolvimento bem ruim. Nesse draft, eles escolheram o Dragan Bender e também o Marquise Chris. Nenhum dos dois estão quase na NBA E hoje. escolhas que não fazem sentido, né? 2 jogadores ali da mesma posição. Trocando ainda com o Kings aí para pegar a 8ª posição, para fazer essa troca. E o nosso querido Poku é um cara muito confiante no seu jogo. Ele joga hoje na 2ª divisão da Grécia, no Olympiacos, mas é um cara muito confiante, ele tenta fazer muita coisa no seu jogo, e isso mostra um pouco do teto que esse cara pode ter. Você falou do Bender brincando, muita gente também tenta compará-lo com outros pivôs unicórnios vindo da Europa. Acho que ele tem muito a desenvolver, é um cara muito magro, acho que, se eu não me engano, menos de 90 quilos para um cara de 2,13. Então ele é... Porra, ele é mais magro que eu, que tenho 1,80, cara. O Zion vai quebrar ele em 2, né? Do primeiro treino. Mas ele parece ser um cara bem coordenado pro tamanho dele, né? Eu acho isso legal. Muito coordenado. E ele tem um arsenal ofensivo bem interessante aqui pro seu jogo. Então, pensando no Pelicans, que planeja pro futuro, é um cara com esse teto que pode ser um unicórnio, um dos unicórnios mais difíceis de marcar da liga. Falou, né? Léo, escolha número 25, Oklahoma City Thunder. Tem 2 seguidas aqui, quer dizer, a 25, depois a 28. Mas com a primeira, o que eles vão fazer? Agora é a hora dele, hein? Do nosso argentino aí. Vamos ver aí o que o cara vai fazer com o meu time. Inclusive, eu tenho a pressão aqui do Buras, né? Ser um cara que... Mas eu vou com um jogador que eu acho que ele gosta, que é o Jaden McDaniels, de Washington, 19 anos ainda, um jogador para se desenvolver, daqueles que você olha, né, muito alto, muito magro ainda, mas que até por conta disso eu vejo ele tendo um bom teto, principalmente defensivo, de ser um cara que consegue proteger o aro, a questão de ter uma envergadura grande, vai sempre conseguindo defender no mano a mano ali, proteger o garrafão. Acredito que ainda muito cru vai se desenvolver a questão dos arremessos, o jogo ofensivo ainda é um pouco, precisa melhorar, mas a questão do isolation, pelo menos, ele já consegue ser um bom jogador nesse aspecto, porque por conta dessa questão física e de ser essa envergadura, ele consegue sempre infiltrar e gerar esses pontos. É um jogador pro Thunder que está entrando em reconstrução, pelo jeito eles vão para baixo agora nessa reconstrução, buscando jovens, e um jogador desse nível você consegue desenvolver muito bem, né? Então acredito que seria uma boa escolha pro Thunder, inclusive em algum lugar, eu não lembro exatamente, comparando ele com o Kevin Durant, por questão de ser muito magro, do arremesso, né? Da mecânica bem alta, é difícil de marcar. Não sei se o Buras quer um novo Kevin Durant lá. Eu lembro que ele foi comparado no começo, assim, dos mocks com o Brandon Ingram. Brandon Ingram, que é quem o novo Kevin Durant. Exatamente. Então, cara, tá em casa aí. Mas, bom, se eu puder comentar rapidinho aqui, é uma escolha que eu gosto. Inclusive, o meu sonho é amanhã sair do draft com o Poku e ele. Cara, se a gente sair com isso, a gente vai ter 2 jogadores crus que vão demorar muito para se desenvolver bem, mas que se desenvolverem, cara, o céu é o limite. E o KC tá numa situação que eles nem podem fazer todas as escolhas de primeira rodada que eles têm nos próximos anos, né? Porque não cabe no elenco, né? Literalmente. Exato. Literalmente não tem cabe. Tem mais escolha do que espaço no elenco. Tem 17, cara. E vai ter que pegar muito estrangeiro pra deixar ele lá na Europa. No stash. Como é que é o nome daquele acho que é do Real Madrid, que foi o Rockets que selecionou, que tá 10 mil anos que ele não vem pro... Putz, não faço ideia. Vocês sabem quem eu tô falando? Acho que é do Real Madrid. Campazzo? Não. Acho que é o Lu, não é o Sérgio Lu? Acho que é o Sérgio Lu. Que há 10 mil anos ameaça ir pra NBA e não vai. Mas vamos passar agora pra escolha número 26, Celtics de novo, Vitor. A sua escolha agora, quem que você vai escolher aqui? Cara, uma escolha assim, eu acho que
tem altas chances dela acontecer, que é o Paul Reed. É um ala pivô de DePaul, que é um cara que jogou 3 anos no college, e na última temporada ele teve um salto de evolução muito grande. Ele chegou a ter aqui 15 pontos de média, quase 11 rebotes, 2,6 tocos e quase 2 steals por jogo. Ele é um defensor simplesmente fenomenal, é um cara que está evoluindo aí seu jogo de 3. Eu acho que assim, ele tem bastante potencial para ser um cara consistente aí, tem uns 34, 35% de aproveitamento do perímetro. Não é assim o sonho de ninguém, mas tá bem bom para um cara como ele. E acho que ele chega e ele já vai conseguir contribuir legal assim na equipe do Celtics, que eu acho que o Celtics ele tem um grande problema, que é o seu banco de reservas, né? O banco de reserva do Celtics tem jogadores com potencial, como o Grant Williams, como o Romeo Langford, mas não são caras que saem do banco para pontuar e para ter já uma contribuição efetiva. Ele eu acho que já conseguiria. Vamos passar agora para a escolha número 27. Gui, New York Knicks no relógio. Eu acho que eu vou deixar o Léo de novo bravo, que agora sim vem ele. Se eu brinquei com ele para ele selecionar no anterior, Leandro Bolmaro. Agora o Knicks precisa de talento. Precisa ter jogadores que você olhe para o futuro e consiga pensar em um time diferente do que é hoje. E o Bolmaro, obviamente, tem problemas no seu jogo, principalmente o arremesso de fora, mas é um cara que já joga no basquete profissional, já é desenvolvido. Do Barcelona, né? E o Knicks, no Barcelona. Sim. Ele e a gente vê como o Knicks tem dificuldade de desenvolver jogadores ao longo desses últimos anos. Então pegar um cara já pronto, que é um playmaker muito bom, acho que é um pouco de estilo aqui pro Knicks nessa posição. Vou passar para a 28ª agora, Oklahoma City Thunder de novo, né? Com essa troca é a do Schroeder, né? Que mandou o Schroeder pro Lakers, né? Seria o Lakers que selecionaria. Léo, quem que você coloca pro Thunder? Bom, eu ia com o Bolmaro justamente por ser um cara que deve ficar um pouco mais no Barcelona, né? O Thunder, essa tanta de escolha aí que eles têm. Mas por conta disso eu vou com outro jogador jogando na França, né? O Theo Maledon, que é um armador também, alarmador. Até por ser alto e tem as medidas longas, né? Ele acaba podendo jogar nessas duas posições. Não é o tipo de jogador que você vai ver fazendo muitos pontos, jogando no mano a mano, mas eu acredito que ele é um cara bem inteligente, consegue jogar sem a bola. Eu acredito que vai ser desenvolver um arremesso ok, principalmente parado ali, né? Recebendo. Eu acho que ele é um bom jogador para você evoluir também, é muito novo ainda, 18, 19 anos. É um desses caras que o Thunder poderia pegar e desenvolver bem. Cara, sua escolha tá aprovada por mim, torcedor do Thunder, porque o Maledon é um cara que eu curto muito, porque ele é comparado justamente com o Shai Gilgeous-Alexander. Tem muita gente que considera os dois com um jogo parecido, né? E assim, ele tem muito potencial, como você disse, cara. É só o Thunder conseguir desenvolver isso aí. Tem espaço, né? Vamos seguir agora pro Toronto Raptors, penúltima escolha, 29ª. Vitor, quem que vai pra Toronto? Aliás, pode ser que eles não joguem em Toronto esse ano, né? Verdade, tem essa opção aí, né? Eu não lembro quais lugares que cogitaram eles jogarem, mas um monte... Eu vi Louisville isso. Eu vi uns que foram descartados e tal, mas enfim, eu acho que o Raptors nessa temporada vai acabar perdendo o Margasol, né, e o Serge Ibaka, que são os dois homens principais de garrafão. Então eu vejo eles precisando de um homem de garrafão e eu vou com o Isaiah Stewart de Washington. Isaiah Stewart de Washington, que era um cara que ele saiu do high school muito hypado, mas acabou caindo aí ao longo do tempo. Eu tô tentando pegar aqui as stats dele, me perdoe, mas ele é um cara que ele atualmente é o pivô raiz. Pega rebote, dá toco, faz ponto no garrafão. Eu acho que para um time que já tem um bom espaçamento de quadra, né? Porque Lowry espaça bem a quadra, Van Vliet se ficar espaça bem a quadra, mas também tem o Powell, que nessa temporada espaçou bem. Siakam evoluiu no quesito, Anunoby também. Então assim, eu acho que eu Powell não é o antivacina, terra plana? Não, esse é o Terrence Davis. Que, assim como o Buras comentou, ele tem acusação aí de agressão contra a mulher. Então, mais um que... Outro, por favor, não jogue mais na NBA e vá diretamente pra cadeia. Mas você comentou, Buras, das stats, 17 pontos, 9 rebotes, 2 bloqueios, 2 turnovers, alto para a posição, mais 60% de aproveitamento dos chutes de 2. Isso que eu acho que assim ele vai ser aquele cara mesmo para fazer o trabalho sujo, né? Eu não vejo assim ele conseguindo um alto número de pontos. Imagino que ele vai ter ali seus 10, 12 pontos no máximo e vai pegar muito rebote.
Porque, assim, a gente tem no Toronto, quem pega rebote bem mesmo é o Kyle Lowry, por incrível que pareça, é um dos melhores guards reboteiros, acho que da história aí. O Siakam, ele não é também um dos melhores reboteiros que tem. Então acho que assim, o Stewart seria muito bem-vindo nesse quesito. E ele traz carne, né? 2,5 e 112 quilos. Forte pra caramba, um touro. Vamos agora para a última escolha da primeira rodada com o Guilherme Taniguchi, que ele vai selecionar para o Boston Celtics. Guilherme, quem que vai ser nossa última escolha? O Uras começou a falar aí de pivô, eu até quase arranquei meus poucos cabelos aqui, pensando que ele ia pegar o cara que eu guardei para essa posição. Xavier Tillman, que é também um pivô, que tem uma boa defesa, que consegue criar um pouco de jogo, tem alguns movimentos interessantes também jogando próximo ao post. Então, pensando nas necessidades do Celtics, que precisa ter também jogadores aqui de pivô, de garrafão, esse é um jogador interessante para ver para a equipe de Boston. Xavier Tillman, ele é armador? Quer dizer, pivô, né, que você falou? Pivô. É que esse eu também não conhecia. Pô, no último pegou de despreparado novamente. Ele jogou aonde? O Tillman, ele jogou em Michigan State. Michigan State. Bem, completamos aqui a primeira rodada. Para o pessoal que acha que eu não tive nenhuma contribuição, vou falar os melhores que sobraram dessa primeira rodada. Se vocês tiverem algum que vocês queiram acrescentar, por favor. Eu gosto do Nickel Mannion, um armador de Arizona. Eu acho que ele pode ser um bom arremessador, um bom armador vindo do banco, né? Acho que uma versão até melhorada do TJ McConnell, por exemplo, acho que é algo que possa se pensar dele. Eu gosto do Cassius Winston, né? De Michigan State também. Eu acho que ele é um cara veterano, ele perde um pouco. Ele é senior, né? Ele já tem, se eu não me engano, 22 anos e acho que perde valor mesmo, mas acho que ele vai ser um cara que pode ser útil vindo do banco como pontuador. Um pivô que ele tem alguns problemas de agilidade, mas eu acho que ele pode ser um bom pivô reserva na NBA, um cara ali especialista em defesa. É o Azubuike, né, de Kansas. Eu acho que ele pode ser um bom pivô também aí para algum time. O Azubuike, né? Que, se eu não me engano, ele foi o jogador com a melhor field goal da história da NCAA. 75%. Só dunk. Ele é só dunk. E eu lembro que na temporada anterior, não nessa última outra, Kansas sentiu muito quando ele se machucou e ele era o melhor jogador do time. Mas esses são 3 caras aí que me chamam a atenção, que eu acho que seriam ótimas escolhas de segunda rodada. Mais algum que vocês lembram? Eu posso falar um? Claro. Que até seria, por exemplo, se os Bucks tivessem mantido a escolha, ou o próprio Lakers, o Léo fez essa escolha no nosso podcast, que é o Malachi Flynn, que é um armador ali, já um pouco mais velho, mas que já chega para contribuir de imediato a times que pretendem brigar por algo esse ano. Se eu puder também mencionar alguém, eu vou mencionar o Isaiah Joe, que foi hoje ligado ao Sixers, né? Que o Sixers espera selecionar ele aí, ou na primeira pick que eles têm, na única pick que eles têm no first round, ou na primeira second round que eles têm. É um cara que ele é um chutador, né? Ele teve um volume assim absurdo no college, tipo 10 bolas. O aproveitamento não foi um dos melhores quando ele aumentou assim tanto essa questão do volume de jogo. Porém, ele é um cara que ele mostra uma mecânica muito boa, assim, e acho que ele vai ser uma peça importante vindo do banco se for pro Sixers. Pessoal, muito obrigado a todos que assistiram esse mock draft. Muito obrigado ao Léo, ao Gui, ao Vitor. Sigam lá o podcast Splash Brothers, que vou dizer aqui, desculpa se vocês discordam, mas é o melhor podcast de NBA aqui do Brasil. Melhor edição, meu amigo Marco Túlio Baiva. Valeu, Túlio. Tá sempre lá. Túlio é um cara que subiu o nível do podcast. Cara sensacional. Vitor Burati. Túlio seria a primeira escolha desse draft aqui, com certeza. Com certeza. E eu já joguei basquete com ele, eu sei que Opa! Eu sei que é pela qualidade dele como editor, vamos dizer isso. Mas, pessoal, muito obrigado. Vitor, muito obrigado também. Valeu, Gabriel. Cara, eu tenho que agradecer muito, que foi 2 horas, assim,
Por mim, demorava mais, sendo sincero, porque o papo com vocês foi excelente. Foi muito excelente bom. mesmo. E muito obrigado a todos que acompanharam. E vamos acompanhar amanhã o draft. Vai ser bem legal. Eu vou tentar assistir de canto de olho enquanto eu vejo o Flamengo e São Paulo. Flamengo tirando São Paulo da Copa do Brasil com o Rogério Ceni. Rogérismo, hein? Cenismo. Rogérismo Eu vindo sou- aí mesmo. Mas